Olá, estamos começando o Oráculo de Delfos. Eu sou o Daniel Vilela Eu sou o Carlos Eduardo Corrales. e hoje a gente vai falar de um monte de bastidores do site. Se você tem acompanhado Delfos e pensado, pô, eles não estão falando sobre algumas das coisas a respeito do site, coisas engraçadas que aconteceram, esse é o seu episódio. A gente vai falar de algumas coisas muito curiosas e temos uma participação super especial, um convidado super especial no final do podcast, o Guilherme Viana, delfiano clássico, que voltou do limbo para nos ajudar a contar uma história muito boa sobre o Crepúsculo, a coletiva Crepúsculo. E hoje nós vamos falar bastante sobre bastidores de cobertura do site. Então, se você sempre pensou, como que é o trabalho do Delphos, né? Como que é participar de uma coletiva de imprensa, de assistir um filme, fazer um review de um jogo, a gente vai falar muito sobre esses bastidores. E a gente vai puxar já começando num assunto que está sendo bastante discutido agora, que são os embargos. Se você acompanha a mídia de games, assim, deve ter visto a mídia comentando sobre como o embargo do The Last of Us 2 era restritivo, que não deixava você falar sobre partes longas e importantes do jogo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, como isso afetou a nossa cobertura. Legal. Eu já estou pensando numa coisa, né? Se você, como jornalista, é a favor de embargo, mas enfim, a gente deixa isso para depois. Então, vamos começar pelo The Last of Us 2, né? Que a gente já fizemos um podcast recente sobre o jogo, sobre os spoilers, mas hoje a outra proposta, né? Então, como que foi o embargo desse jogo, Corrales? Então, ele veio, realmente foi um dos embargos mais restritivos que eu vi, assim, ele pedia para não falar o destino de nenhum personagem, o que, tipo, claramente se referia especialmente àquela morte que acontece no começo do jogo. Mas também a gente não podia falar sobre outros personagens jogáveis que não fossem a Ellie. E metade do jogo você controla uma outra personagem, e inclusive ela tem uma árvore de habilidades, assim, upgrades, armas próprias. Tipo, ela é uma personagem totalmente desenvolvida. Ela não é simplesmente sei lá, um extra como jogar com a Ellie foi no primeiro Last of Us. Então é algo que acho que boa parte da mídia teria comentado naturalmente. E nada disso No, pode ser dito a respeito de gameplay, né? do gameplay você podia comentar especificamente a parte da Ellie, basicamente. E ele tinha também uma diferenciação que, tipo, o começo do embargo, tipo, ele tinha dois embargos. O primeiro vencia, a gente podia falar sobre o segundo dia da Ellie, que é uma parte específica, eu fiz uma matéria sobre essa parte, e daí depois tinha o embargo mais geral do review, que eu fiz outra matéria sobre isso. Então isso talvez tenha sido mais curioso, do tipo, você pode comentar sobre uma parte que nem é o início do jogo. Eu já estava lá com umas boas horas de campanha quando eu cheguei nessa parte que eu podia falar antes, e depois o review mais geral. Agora, para mim particularmente, eu acredito que meu review não teria ficado tão diferente se não houvesse embargo. Assim, eu não falaria sobre a morte que tem no começo do jogo, é algo que eu tentaria poupar no meu review. E eu também não falaria sobre a segunda personagem jogável, que eu também iria preservar essa surpresa. O que me afetou nesse review, particularmente, que eu acho que afetou a resenha do Delphos, foi que eu não podia usar minhas próprias imagens na resenha. Eu tinha Nossa, que que usar, estranho. é, eu tinha que usar imagens que foram selecionadas e enviadas pela Sony junto com o jogo. Tipo, use essas imagens. Então, se reparar, todos os reviews que saíram antes do lançamento pegaram as suas imagens do mesmo conjunto de imagens. E isso acho que foi a parte que foi particularmente mais chata para mim, mas no fim das contas, como eu considero que o Delphos é um site de textos mesmo, mais do
sei lá, eu tento fazer as análises, os artigos ficarem os mais bonitos possíveis, mas em geral eu quero que você entre para ler, né? Então a imagem acaba sendo secundário. Sim. Mas eu acho que a parte opinativa da resenha e tal não teria mudado muito. Eu, mesmo sem o embargo, eu provavelmente teria escrito a resenha mais geral que eu escrevi e um artigo mais aprofundado no spoilers, como eu cheguei a fazer também. Mais ou menos o que você fez pro Vingadores Ultimato. Ah, sim, é verdade. É. Você acabou fazendo isso Naquele mesmo, caso. né? Oi? Você acabou fazendo isso mesmo, né? Sim, sim, foi o que eu Sim. fiz. É. É, mas sim, de qualquer jeito, o embargo do Last of Us foi mais restritivo do que se costumava ver. Mas no caso da nossa cobertura, ele afetou diretamente a parte das imagens. Acho que apenas isso. A resenha, a parte criativa do texto e tal, teria ficado igualzinha, sem embargo nenhum. Eu acho que isso é legal porque, sei lá, enquanto outros sites se sentiram, digamos, capados para cobrir o jogo dessa forma, a gente conseguiu contornar numa boa. Aí eu acho que pode ser bom para o ouvinte, nem todo mundo conhece essas regras de embargo, aí você explicar como isso funciona, né? Então, você tem um embargo, como que isso acontece? Qual é o processo? Você tá lá um dia feliz da vida, aí você recebe o jogo da Last of Us 2 para jogar, e não é só jogar, é o trabalho que vem junto com isso e várias restrições, né? Quase como a sua mãe te dá um jogo, né? Fazendo uma paródia aqui, mas você só pode jogar à noite, enfim, tem um monte de coisa que você tem que se preocupar. Como funciona isso? Então, isso é mais ou menos como você falou. O jogo costuma vir ou em código ou em cópia física. E no caso de cópia física, o embargo costuma vir impresso, ou às vezes você tem que concordar antes por e-mail para que eles te enviem o jogo. No caso do Last of Us especificamente, eu tive que eles me mandaram um embargo, eu li, concordei, respondi por e-mail que eu concordava e daí me mandaram o jogo. Tem alguns embargos são super gentis assim. Eles falam tipo, por gentileza, não publique coisa sobre determinado ponto da história e tal. Outros são mais hardcore, assim. Eu me lembro de um, por exemplo, que era de uma grande empresa, que eu acho que é melhor não falar, Ok. mas vinha assim, no embargo falava: você concorda que publicar qualquer coisa que não esteja citada nesse embargo causará prejuízos enormes para nós, prejuízos que são difíceis de qualificar monetariamente e que por isso você está sujeito a processos, sabe? Tipo, era uma coisa muito pesada, assim. Era de uma empresa grande. Era de uma empresa grande, não era do The Last of Us e nem da Sony, só para deixar claro, já que a gente tava falando sobre isso agora. E, assim, eu acho, do alto das minhas habilidades advocatícias, né, que não são muitas, não me parece que, tipo, vamos supor no Last of Us alguém dizer você pode jogar com a Abby no jogo antes do embargo, é algo que realmente daria certo num processo, especialmente num processo milionário, né? Parece uma coisa que, no final das contas, é um combinado entre as partes que não tem muito valor legal, né? O que realmente aconteceria, eu imagino, de alguém que não respeite o embargo, é que a empresa te exclui de futuros lançamentos, né? Sim. Parece o mais óbvio, tipo, você não cumpriu as regras, então É uma retaliação, né? não é nenhuma retaliação, é tipo, você não quer jogar da forma que a gente tá sugerindo, o jogo é nosso, você não tem direito a ter acesso Ah, sim. naturalmente, né? Não Mas é eu um direito digo, humano. caso haja um desrespeito do embargo, talvez essa empresa, por meio de assessoria, agência, enfim, não queira mais enviar códigos, produtos, enfim, para o site resenhar, né? Sim, isso me parece que fatalmente é o que aconteceria. Obviamente, eu nunca desrespeitei um embargo, nem vou fazê-lo, mas sei lá, rolar um processo mesmo como essa outra empresa ameaçou nesse embargo, me parece desnecessário, sabe? Sim. Mas assim, voltando a um embargo que
que afetou a nossa cobertura, por exemplo, foi o do Homem-Aranha, do jogo de PlayStation 4. Porque, assim, agora, obviamente, a gente já pode falar, mas, assim, o professor Otto Octavius, que quem leu o gibi sabe que seria o Dr. Octopus, ele começa o jogo, ele não é o Dr. Octopus, ele é só um professor, Certo? ele é um mentor do Peter Parker. E eu pretendia escrever uma matéria sobre isso, sobre a relação dos dois e como eu estava achando isso legal, sabe? Certo, legal. Assim, e quando eu ia escrever essa matéria, eu nem sabia, nem tinha terminado o jogo ainda, eu não sabia se ele, durante esse jogo, ele viraria o Dr. Octopus ou não. Porque até onde eu sabia, poderia ser como o Kurt Connors nos filmes do Sam Raimi, sabe? Você É, já lembra sim, disso, né? Ele sim. aparece nos 3 filmes, você sabe que ele é o personagem que seria o lagarto no gibi, mas Só ele que nunca se torna o lagarto no filme. exatamente, nunca acontece. Então eu pensei que o Otto Octavius poderia ser assim também, eu ia escrever. Eu estava achando a relação entre os dois muito legais, eu achei que rendia uma matéria e eu ia escrever. E daí, quando eu sentei para escrever, eu falei, eu vou dar uma olhada no embargo para garantir. E o embargo falava para não especificar que o Otto Octavius estava no jogo. Aí, bom, ok, Ué, mas ele minha não tá matéria desde o morreu. começo? Tá desde o começo. Mas que estranho. Tem algumas coisas estranhas, como por exemplo no Last of Us você não podia falar sobre o começo do jogo. No começo você pode falar a partir do dia 2. E antes do dia 2 tem tipo vários capítulos. É. E a gente Então sabe é por mais ou quê, menos a né? mesma coisa. A gente sabe por quê, não vamos dar spoiler pra quem não tenha jogado, não sabe a história ainda, mas, Sim, né? mas você pensa que tipo, no caso a morte do The Last of Us seria a sinopse do jogo, né? Você não Sim. poder dar sinopse é curioso num jogo focado na história. Mas no caso do Homem-Aranha, eu acho que era até uma coisa mais leve ainda, porque, tipo, se eu não me engano, ele aparece nos primeiros minutos do jogo como o professor do Peter, sabe? Tanto que foi algo que não passou pela minha cabeça que era um spoiler. Era uma participação como a do Kurt Connors nos filmes do Sam Raimi, eu achei legal, achei muito bem escrita e eu queria elogiar isso. E eu acabei não fazendo essa matéria porque o embargo pediu para não fazer. Aí eu segui em frente com o resto da cobertura sem criar essa matéria que eu tinha ideia de criar. É. Bem, antes de você continuar com alguns outros exemplos que a gente combinou de falar, qual é a sua opinião sobre isso, assim, já o que você acha, assim, de ter um embargo, né? Aí pensando, do seu ponto de vista mesmo, você acha que é necessário? Você acha que depende? Qual é a sua opinião? Eu acho que o embargo é uma coisa que, assim, a pessoa que criou aquela arte, aquela forma cultural que você está tendo acesso, ela está te dando acesso antes do acesso público. Então, eu não acho um absurdo que ela te peça algumas coisas do tipo, ó, a gente está te fornecendo acesso a isso, então pedimos para você seguir essas regras. E nem em relação também à data, né? De quando publicar. A data, eu vejo um motivo, inclusive, lógico, porque, assim, por exemplo, o Ghost of Tsushima, a gente recebeu o código, cara, com muita antecedência. Puta, quase um mês, assim, antes do Bom, jogo hein? sair. E raro também hoje em dia, né? Raro, muito raro. Inclusive, eu não podia falar publicamente que eu tinha o jogo, ele tinha um embargo para eu falar que eu estava com o jogo, entendeu? Interessante, legal. Legal. Então, assim, um caso como esse do Ghost of Tsushima, eu poderia. Ele chegou muito antes, os veículos poderiam, tipo, maratonar, jogar o jogo todo em 1, 2 dias, fazer só a história, não fazer side missions, não fazer nada, fazer um básico e publicar um review ruim o mais rápido possível para ser o primeiro, entendeu? Sim. Com o embargo, todo mundo publica ao mesmo tempo, então acaba dando o tempo necessário para que todo mundo possa Fazer um bom trabalho, né? usufruir daquilo, Sim. usufruir de tudo com calma, né? No caso do Ghost of Tsushima, que chegou com muita antecedência, e publicar ao mesmo tempo sem ninguém ficar se preocupando em ser o primeiro. Uma coisa em que isso não se aplica é porque às vezes, no Brasil especificamente,
a gente não recebe os códigos ao mesmo tempo que a mídia gringa. Então, por exemplo, alguns casos o jogo chega na véspera do lançamento, ou 2, 3 dias antes, daí você tem um embargo, tipo, você recebeu o jogo na segunda e o embargo é na terça, tipo, você não vai conseguir publicar um review tão rápido, jogar e escrever nesse tempo. Então, nesses casos, acho que eles mandam um embargo à assessoria brasileira mais para desencargo de consciência, assim, para caso você seja doido de maratonar, mas acaba sendo irrelevante, porque, sei lá, no caso do Delphos, que a gente faz análises aprofundadas e longas e tal, tipo, isso não é feito de imediato, né? Não rola por passe de mágica, tem um bom trabalho em cima disso. Com Então, certeza. no caso do Ghost of Tsushima, foi bom, porque teve tempo mais do que suficiente, assim. A gente está gravando isso no dia 12 de julho e eu já escrevi a resenha, terminei o jogo e escrevi a resenha faz mais de uma semana. E a resenha vai sair, se eu não me engano, na terça agora, dia 14. Então, assim, quando você estiver ouvindo isso, Delfonauta, você vai praticamente estar numa máquina do tempo, porque você já vai ter lido a resenha, mas ela ainda não foi publicada, olha só. Cara, seria tão bom se todos fossem assim, né? Faz tanta diferença a gente ter tempo para produzir, escrever, enfim. Demora muito tempo, né? Então, eu sempre recebo essa pergunta de amigos, né? Que sabem que eu também participo dos sites fazendo reviews, né? Que eles comentam, pô, como que funciona isso? É divertido? Você simplesmente recebeu o jogo pra... E mesmo quando é uma coisa que você gosta muito, tem esse estresse, essa preocupação de você não atingir o prazo necessário ou de você não produzir um conteúdo bom a tempo. E, cara, se você leva, às vezes, 15 a 30 horas, uma média em um jogo, pelo menos a maioria que é lançada hoje, tem essa duração. Você ainda vai colocar algumas horas ali para fazer o texto, separar as imagens que você provavelmente capturou durante o seu jogo. Aí vai para revisão, edição. Às vezes tem algum detalhe que você esqueceu, você precisa colocar, incluir. Então é muito trabalho. E Eu acho quando. legal que é uma coisa que o Delphos praticamente. Eu não me lembro de outros sites que deixam esse tipo de relação tão aberta, sabe? No Delphos, eu acho que sempre teve esse charme, assim, de que a gente sempre falou das coisas que a gente viveu para produzir aquele material. Tem até aquela matéria especial e antiga, de 1942, se eu não me engano, sobre os bastidores da entrevista com o Sepultura, que eu acho que ficou mais legal do que a entrevista em si. É verdade. É verdade. E agora, no caso, tipo, é legal você jogar antes do lançamento? Cara, é muito legal. Sim, pra mim, eu sou muito fã da Naughty Dog, eu acho que eles estão entre os melhores contadores de história dos videogames. Eu gosto de Last of Us, gosto de Uncharted, gosto até do Crash, acho muito bom. Um dos melhores jogos de plataforma que tem. E então, cara, pra mim receber o Last of Us assim, algumas semanas antes do lançamento, foi uma sensação assim, tipo, é uma valorização profissional, sabe? Tipo, você se sente bem com isso. Ah, sim, com certeza. Com Mas certeza. aí tem o outro lado, que tipo, você tá jogando antes de todo mundo, não existem guias, por exemplo, você tem que resolver tudo sozinho. E É. às vezes, tipo, no caso do Last of Us, isso não aconteceu. Acho que a única coisa que me ficou para trás é um cofre que eu não achei o código dele para abrir, o que foi totalmente opcional. Mas alguns jogos sem guias, sei lá, para mim são intermináveis, sabe? Tipo, você não consegue jogar sem guia. Isso explica um pouco também, às vezes um pouco da sua frustração e das críticas que você faz à dificuldade dos jogos, à falta de acessibilidade de muitos títulos. É porque você não vai ter os mesmos recursos que outras pessoas vão ter no momento depois que o jogo é lançado. Inclusive em relação a bugs, patches, né? Tem alguns jogos que eu pego para fazer review que são um desafio nesse sentido. O mais recente que eu lembro foi o Iron Fury, que a gente falou em outro podcast também, que, cara, tinha um bug ali que toda hora eu desaparecia, reaparecia em meio a vários inimigos. E isso foi um problema na experiência e para você produzir o texto, enfim, você tem que passar por isso. Então, tem esse lado, né? E E aí, muitas vezes, junto com o código de review, vem assim: estes bugs serão consertados antes do lançamento e, portanto, não devem ser citados no seu review, sabe? Mas, tipo, de qualquer jeito, é uma coisa que afetou a sua experiência, né?
Sim, com certeza. E vai afetar o quanto você vai gostar do jogo, o quanto você vai recomendar, enfim. Mas então, no caso do Last of Us, teve isso, de que tipo, foi muito legal fazer a cobertura, mas teve também, assim, é um grande jogo, o penúltimo exclusivo de PlayStation 4 que vai sair, né? Tipo, o antepenúltimo, se você contar o Homem de Ferro, mas talvez seja o mais relevante lançamento desse ano para PlayStation 4, talvez até para toda a mídia de games, assim. Então, É, com é uma certeza. coisa que eu queria, além de ser legal jogar antes e ter essa valorização por parte da Sony do nosso trabalho, eu queria fazer uma cobertura legal, profunda, sem spoilers, né, no caso do review, que tipo todo mundo pudesse ler, todo mundo pudesse curtir, que fosse tipo digna do histórico do Delphos, sabe? Tipo, que representasse a qualidade do jogo e o quanto a gente levou a sério essa missão. E eu acredito que a gente chegou nesse objetivo com certeza. Você fez ótimos textos e ainda a gente fez o podcast também. Estamos falando um pouco dele hoje por conta do embargo, né? Mas, cara, eu queria saber, assim, é, quanto que... E aí, talvez você possa comentar outros casos também. Quanto os embargos já prejudicaram também a sua produção, né? A produção do site? Cara, o mais próximo que eu consigo me lembrar de algo que prejudicou foi esse caso do Homem-Aranha. Foi a única vez que eu deixei de fazer uma matéria ou que eu realmente mudei o que eu faria por causa de um embargo. Em geral, a maioria dos embargos é só data. Especialmente em cinema, os embargos são tipo, você não pode publicar críticas até a data tal. E tudo bem, você produz antes disso, agenda no site e quando chegar a hora do embargo ele sai naturalmente. Então, acho que não. E outra coisa, o Last of Us eu não pude usar as imagens, também foi uma limitação, mas acho que foi talvez o mais grave foram esses dois casos. No Ghost of Tsushima tinha uma limitação parecida com a do Last of Us, mas era uma coisa do tipo, eu só podia usar imagens que eu capturei do primeiro ato do jogo. Tá? Então, quando eu terminei o primeiro ato do jogo, eu capturei uma imagem mostrando o ato 2, sabe? A tela que aparece ato 2, para eu saber que a partir daí as imagens que eu capturaria não poderiam ser usadas no review. Entendi. Mas foi basicamente isso. Tinha coisas que eu mostraria depois. Acho que tinha coisas sem spoilers, tipo cenários, tal. O Ghost of Tsushima tem muita coisa de campos cheios de flores, assim, todo o espaço que você enxerga tem flores, sabe? É super bonito, assim. Tem coisas que eu provavelmente usaria do segundo e do terceiro ato, mas a Sony pediu para não usar, então eu simplesmente não usei e pronto. No caso, eu prefiro assim, porque pelo menos eu pude usar minhas próprias imagens e fazer uma resenha que ficasse visualmente diferente da dos outros sites. Mas, em geral, o embargo não me incomoda muito, não. Eu acho que assim, eu sou 100% a favor de embargos, né? É, porque eu acho que, primeiro, a empresa que está gastando uma grana violenta para desenvolver esse jogo e para lançar, distribuir, enfim, é uma cadeia de distribuição, de produção muito forte e se eles não têm esse lançamento de uma forma ordenada, organizada, isso vai prejudicar muito o resultado das vendas e eu acho que para poupar também a experiência de algumas pessoas que vai afetar assim quanto que elas vão gostar ou não do produto final, algumas coisas têm que ser preservadas, com certeza. A gente viu isso também muito no o fenômeno, eu acho que mais drástico que a gente viu isso foi no aqueles reviews de Vingadores Ultimato que deram spoilers muito pesados e assim realmente afetaram a experiência das pessoas, né? Desanimaram as pessoas. Então acho que não só a mídia tem que ter uma preocupação em relação a como que ela vai cobrir cada produto, mas as empresas também têm que ter uma preocupação de marketing mesmo, de como que elas vão promover esse produto por tantos canais diferentes. Então acho que o controle da data e alguns assuntos sensíveis faz sentido. O que eu acho que é problemático nisso por exemplo, às vezes você. O positivo ok, eu não quero que as pessoas saibam sobre uma segunda parte do jogo, que tem muita coisa legal lá.
Mas às vezes, não é sempre, né? Mas tem alguns jogos que, ou qualquer obra, na verdade, que o começo é muito bom, ou até metade é muito bom, mas as partes finais são péssimas. E às vezes para você discutir sobre isso, você precisa realmente falar a respeito. Não tem como, né? Já Então, teve casos, inclusive, de filmes o final do filme fez com que eu gostasse mais do conjunto ou que eu gostasse menos. Mas aí sim, você comenta, no caso, eu normalmente resolvo isso comentando exatamente como eu estou comentando aqui, tipo, o final é tão bom que afetou minha experiência em geral, algo assim, sem contar o que acontece no final. A pessoa só sabe que tem um final bom. dá para Mas aí, em fazer. geral, nesses casos que eu me lembro de isso ter acontecido, não tinha embargo. Então, não sei, às Exato, vezes você não pode nem citar alguma coisa do final, nem citar que o final existe. exatamente. Tipo, até onde um barco se preocupa, tipo, o negócio não termina nunca, né? Exatamente. Então aí eu acho que é uma mistura de. É complicado, porque são dois lados, eu acho que ambos são super válidos, assim, a intenção da imprensa, lógico, tem a visão de quem está consumindo aquele conteúdo, que é se informar e ter o máximo de informação possível para tomar uma decisão consciente sobre a compra, né? Se a pessoa quiser comprar ou ter aquela experiência, né? Mas mistura a ética com esses dois lados, os interesses diversos, então é um assunto bem complexo. Eu acho que parte do público, não sei se todo mundo, mas às vezes eu vejo alguns comentários do tipo, é um absurdo que esse pessoal começou a jogar antes, seja influenciador ou a mídia, para fazer os reviews, eu quero ter isso antes, eu quero ter esse acesso antes, então, não sei, tem um certo sentimento de caça às bruxas, às vezes eu vejo isso nos fóruns, né? Mas é extremamente necessário. Eu acho que para a sobrevivência das indústrias, inclusive. Embargos Eu existem acho que, muitos inclusive, o antes. público, né? Tipo, no dia do lançamento do jogo, você quer ler sobre ele antes de comprar, por exemplo. Exatamente. Você pode ter um jogo, um filme que você, tipo, tá doido para assistir, mas você não quer investir seu dinheiro até ver opiniões de pessoas que você normalmente concorda, por exemplo. Eu Exatamente. acho que esse é o ponto do review. Sim. E Agora, não deveria ser pode falar. só ser sobre isso, né? Assim, o review eu acho que é importante quando você conhece. Por exemplo, lá no site, se a pessoa lê um review seu, sabe que você tem menos tolerância para algumas coisas e gosta de algumas. E comigo também, é o inverso, né? Tem algumas coisas que eu tolero mais ou menos, e tem coisas que eu gosto mais ou menos. Mas eu acho que o review, mais do que esse guia, assim, de devo comprar, ele deve ser também cumprir o papel de uma visão crítica sobre a obra, né? Tentando entendê-la, eu acho. Então as pessoas às vezes se confundem um pouco assim. Não é porque você lê um review que o cara não gostou que, pô, o jogo é ruim, ou o filme é ruim, ou o livro é ruim, eu nunca devo ter aquela experiência, né? O que significa que o cara não gostou, né? E Tipo, simplesmente isso, né? afinal, jornalismo que é jornalismo é parcial, não é imparcial como as pessoas pensam, né? Então, Nossa, tipo, esse tem que ser um tópico, né, pra gente discutir, porque esse é mais complexo ainda. e esse é um motivo que influenciou o Delphos no começo. Tipo, a proposta do Delphos surgiu basicamente nisso, né? Acho que a gente nem tem falado mais tanto nisso quanto a gente falava no começo, mas o Delphos é jornalismo parcial, né? Parcial reflexivo. Sim, Então, eu não gostar de um jogo não significa que outra pessoa pode não gostar. Inclusive, eu acho muito legal quando a gente publica contrapontos, como, por exemplo, o Nier Automata, é. que eu publiquei uma matéria falando o que eu achava, o que me incomodou muito no jogo, e ao mesmo tempo, 2 anos depois, você publicou uma matéria falando que o que você adorava no jogo, que faz ele se tornar um dos seus preferidos, tipo. E daí, a gente discorda, a gente vai deixar de ser amigo por causa disso? Porque eu não gosto de um jogo e você gosta? Tipo, não. Tipo, Não, isso não tem nada a ver. sim. Tanto que, tipo, eu te dei o espaço pra você falar do que você gosta. Até teve um comentário lá que eu não me lembro de quem era, mas falando, tipo, vocês estão me deixando confusos, né? Agora eu não sei se É. eu jogo ou não. Mas, tipo, Aquilo eu achei divertido, porque mostra eu bem essa acho. situação, né? Eu acho que a pessoa vê. Sei lá, eu e você temos gostos parecidos, porém diferentes. Eu acho que, em geral, é assim: ninguém que vai ler ou entrar no Delphos vai ter exatamente o mesmo gosto. Tipo, acho que todos nós gostamos de cultura pop, por isso que estamos no Delphos fazendo ou lendo. Mas nós gostamos de gêneros, atividades e coisas diferentes e acho que tudo bem, é legal isso. E Exatamente. você procura, tipo, sei lá, por exemplo, alguém que gosta, que concorda.
que tem os gostos mais alinhados com os seus, por exemplo, provavelmente vai gostar mais do Nier Automata do que alguém que tem o gosto alinhado com os meus. É. E Mas eu às acho que vezes é até até legal isso é você uma ler várias, armadilha. várias, várias coisas sobre várias produções escritas por aquela pessoa, te dá essa ideia do gosto daquela pessoa e ver se tipo, é alguém que você vai concordar ou não. Eu, por exemplo, quando eu comecei a me apaixonar por cinema e essas coisas, eu via os reviews que saíam no jornal, né? Na época ainda não tinha, internet não era tão popular e tal. O jornal sempre falava mal dos filmes que eu mais gostava. Filmes que eu amo, como Corra que a Polícia Vem Aí, saíam no jornal com tipo uma estrela, sabe? É. Então eu analisava assim, tipo, notas baixas eram os filmes que eu assistia. Tipo, nunca passava pela minha cabeça que eu ia, tipo, mandar uma mensagem xingando o jornalista que não gostou do filme. Sim. Eu usava o review de outra forma. O cara não gostou, eu provavelmente vou gostar. Então eu vou lá. Sim, com certeza. Eu acho que isso é funcional e pode ajudar, mas às vezes também é uma armadilha de você achar que, esse cara tem o meu gosto e eu sempre vou pela recomendação dele, que eu vou gostar de tudo que ele indicar, e não é bem por aí, né? Porque é muito isso, cada indivíduo é um. Então, vai ter coisas que você não vai tolerar, Não, e o depende. review também não é simplesmente um artigo opinativo. Tipo, o opinativo talvez seja a conclusão e tal, É, mas ao longo do review você fala coisas sobre o jogo. Por exemplo, eu posso falar que, no caso, mantendo o Nier Automata, que aí fica fácil para quem está ouvindo ler as matérias e comparar, mas eu falei como eu me incomodei que boa parte da história é contada em texto branco em tela preta. E sim, isso me incomodou porque eu acho que os games são capazes de fazer mais que isso. Você já se envolveu tanto com a história que a forma com que ela foi contada não afetou tanto. exatamente, exatamente. Então, tipo, mas o fato está lá. Boa parte da história do Nier Automata é contado em texto branco e em tela preta. Isso. Mas Tipo, isso existe. a Isso é partir da fato. Isso não é opinativo. sim, é verdade. A partir da segunda campanha, né? Mas sim, é exatamente isso. Legal. E aí você tinha outros exemplos também de embargo, né? Você comentou comigo antes de a gente gravar sobre um embargo do Paper Mario que vai ser lançado. Bem, provavelmente quando a gente publicar o podcast já vai ter sido lançado, mas é Sim, um. ele sai essa semana. Ele sai agora na sexta-feira, se eu não me engano, que é dia 17. Legal. E E o que teve de até o diferente momento, nele? pelo que eu sei, até o momento, o embargo do Paper Mario ainda está ativo. Eu já vi que, tipo, veículos gringos já estão jogando, eu já vi eles falando sobre isso, mas eles não puderam publicar reviews. Agora, teve um review que nesse momento já saiu, que é o da revista japonesa Famitsu. Certo. E isso eu acho curioso, assim, eu comecei a trabalhar com jornalismo, já existia internet, trabalhei a maior parte dos meus trabalhos foi na internet, mas assim, eu não consigo imaginar como é que embargo existiria na época que a principal mídia eram revistas. Porque no caso da Famitsu, hoje em dia, o embargo é, por exemplo, vamos supor que o embargo seja dia 17, o dia do lançamento, e a revista vai sair dia 10. Aí o que a revista pode fazer? Ou eles quebram o embargo e publicam antes, na edição de julho, de 10 de julho, ou eles vão falar sobre o jogo na edição que vai sair dia 10 de agosto. Talvez 10 de agosto seja tarde demais para você falar de um jogo que saiu em 17 de julho. Sim. Então daí talvez a proposta da revista seja ou a gente fala antes, ou a gente não vai cobrir esse jogo. Não, mas Não sei se. eu acho que não é esse. Assim, pode fazer sentido no passado, né, com esse problema das revistas. Eu acho que também a distribuição, a divulgação era bem diferente. Hoje, com a internet, já há muitos anos, é outra lógica. É tudo muito mais rápido, tudo mais simples de resolver, com, por exemplo, os códigos digitais. Então, é outra lógica, mas eu acho que nesse caso específico, o que a Nintendo escolheu foi estratégia de exclusividade de conteúdo. Ah, também. Que eu acho que é muito mais da Nintendo fazer isso do que simplesmente da Famitsu. Pode ser que a Famitsu tenha abordado eles para sugerir isso, ou o contrário, mas assim, com certeza é uma coisa que beneficia muito mais a Nintendo, e eu acho que faz sentido, né? Quando você tem exclusividade, não só, a exclusividade no geral, você detém um controle sobre muitas coisas, né? Se a gente fala de produto, por exemplo, é o preço. Mas se a gente fala sobre a divulgação da informação,
você tem uma curadoria daquela informação e uma análise inicialmente positiva que vai pautar o restante. Isso eu acho que é especialmente forte no Japão, né? A Famitsu, ela tem um renome até ocidental, são poucos jogos, por exemplo, que ela deu nota máxima, então isso é comentado muito no ocidente também, mas eu acho que não vai ter esse impacto aqui no Brasil, por exemplo, né? Pô, a Famitsu falou bem do Paper Mario, a gente vai comprar esse jogo então agora. Mas eu acho que para o Japão faz muito sentido. Uhum. Tem um veículo, o IGN, né? A IGN, eles faziam, não tenho certeza se eles continuam, mas é porque eu não vejo, do IGN First. Então, que eles dão com exclusividade um anúncio de um jogo e, se eu não me engano, até review, né? Então, ainda funciona. Ainda funciona para a empresa, isso. Eu ia citar isso, que tipo, o IGN, eu me lembro que eles tiveram permissão, né? No caso, foi mais ou menos o que aconteceu com a Famitsu, mas foi para a internet. Eles tiveram permissão de publicar um review de BioShock Infinite antes de todo mundo. E daí uma matéria que eu me lembro, que é o que me faz lembrar disso mesmo, é que o Kotaku publicou um review do IGN, já que eles não podiam falar do jogo, sabe? Caramba! O Kotaku sempre faz umas coisas bem fora da caixinha, eu acho, né? Por isso que eu gostava tanto do Kotaku, e quando eles chegaram no Brasil, me esforcei para escrever para eles até que eu finalmente consegui. Daí o site acabou, mas Ok, triste, mas. pelo menos eu escrevi algumas matérias para o Kotaku Brasil também, caso você, Delfonauta, não saiba. Tipo, teve algumas matérias minhas e na última, no último artigo que eles publicaram, que eles falavam que o site ia acabar e tal, eu fui agradecido naquele artigo, foi bem legal para mim. Bem legal mesmo. Muito bom. Mas Legal. então, o caso do Paper Mario, na verdade, isso das revistas pode ter sido exclusividade, pode ter sido das revistas, mas eu não consigo imaginar quando era tudo revista. Talvez nem existisse embargo naquela época, talvez as mídias as empresas que funcionam como gatekeepers da cultura fossem mais relaxadas naquela época, né, do que são hoje, já que hoje, por causa da internet, tem muito mais gente falando, né? Naquela época era mais fácil de controlar, eu imagino, Ah, que com tinha certeza. Com, 4 revistas, não tinha 300 sites. com certeza, com certeza. Mas E, assim, uma coisa que eu vivi, você quer falar alguma coisa? Eu ia mudar de assunto. sim, sim, relacionado a isso. Um exemplo recente que fez eu parar para pensar sobre esse cuidado que as empresas tentam buscar assim com as marcas, né? Ah, a gente teve um lançamento recente de uma personagem no Smash Bros. E isso é um fenômeno muito forte. Talvez nem tanto no Brasil, mas lá fora é um hype enorme, inacreditável. Muitos artigos sendo produzidos sobre qual vai ser a próxima personagem, enfim. Isso aconteceu no dia 29 de junho, se não me engano, né? E aí a gente teve algumas semanas depois algumas denúncias de assédio sexual por parte dos jogadores competitivos, né? Cara, se você olhar no Google hoje e você colocar notícias Smash Bros. Ou até no YouTube, só vai sair isso. Então, uma marca super legal, super importante para a Nintendo. Eu já argumentei em outro texto que eu, inclusive, acho que é a mais importante hoje que eles têm. E em alguns aspectos eu mantenho essa opinião. Assim, você perde totalmente o impacto de uma coisa legal que você conseguiu fazer, que é lançar um personagem novo e as pessoas gostarem, porque tá todo mundo falando de uma situação muito chata, né? Então, isso era uma coisa que eles não tinham qualquer controle. Mas quando você começa a pensar sobre talvez algum conteúdo do jogo, do filme, enfim, pode ser que algumas pessoas peguem algum aspecto daquilo, deturpe e só se fale daquilo. É a única exposição sobre aquele assunto. E aí faz eu pensar bastante por exemplo, no The Last of Us, né? Que teve algumas coisas assim. Teve uma que você quis comentar também comigo antes de a gente gravar, que é sobre a cena mentirosa, né? Achei que a gente ia pular isso. Não, vamos mandar Mas, bala, vamos ok, mandar podemos bala. montar. É. Para quem não sabe, né, vamos contar como é que foi a situação. Quando a Naughty Dog estava mostrando o jogo para a imprensa gringa, até onde eu sei foi só mostrado dessa forma para a imprensa gringa, eles mostraram uma cena
em que um personagem que morre logo no começo do filme aparece como se ele fosse um companheiro frequente no jogo. Essa cena que foi adulterada, por falta de uma palavra melhor, para incluir esse personagem morto, ela no jogo final ela é vivida pelo Jesse, que é o colega o pai da filha da namorada da Ellie. Nossa. Deu para entender? Ficou muito complicado. Não, deu pra entender. Esse é o personagem que aparece no jogo final. Mas na cena que a Naughty Dog mostrou para a imprensa, muito antes do lançamento, né? Isso não foi na época do embargo, foi na época do marketing mesmo. Eles mostraram um personagem que morre no início do jogo. E, assim, é mentira. Isso não acontece no jogo, eles sabiam que era mentira, foi algo feito para que as pessoas achassem que aquele personagem estava vivo, porque desde o início da divulgação do The Last of Us já foi especulado que aquele personagem morreria. É. Então, aí a gente entra nisso. Você até falou de ética agora há pouco. O que você acha disso? Eu acho ok. Eu não sei se é tão efetivo quanto a empresa gostaria, e não consigo fazer essa análise, mas eu acho que sim, faz sentido você querer proteger certos aspectos de uma obra que você está lançando, porque, assim, primeiro, se as pessoas, elas, não todo mundo, mas se elas não sentem que elas vão ter uma surpresa com aquela obra, para muita gente, na verdade, a narrativa, a história, às vezes é o suficiente para você comprar um jogo, e é o suficiente para você ver um filme. Se você sabe o que acontece, perde a graça. Então isso com certeza afeta as vendas, mas mais do que isso, eu acho que afeta a experiência de todo mundo. Então eu acho ok que é uma estratégia de divulgação diferente, né? De você tentar. As pessoas estão tão em cima, buscando tantas informações e inventando tanta coisa, supondo tanta coisa, que é muito difícil você realmente lançar alguma coisa hoje que você, mesmo que não tenha nenhum vazamento, você já não consiga saber todas as possibilidades que vai ter aquele filme, aquela obra. Eu acho que Mas olha só, você falou de surpresa. sim. No caso, se aquela cena tivesse sido mostrada como ela está no jogo, com o Jesse, não significa necessariamente que o personagem que morre no começo do jogo morreria no começo do jogo. Aquela surpresa continua. Entende? Sim, mas é um dos casos de eles estão tentando realmente enganar assim, o que o público acha que vai acontecer. Igual o que a Marvel faz, né? A Marvel fez bastante isso na divulgação do Guerra Infinita e do Vingadores Ultimato. E Eles colocaram o Hulk, né, em cenas que o Hulk não estaria. Exato, Foi e isso que aconteceu. teve outras também. Eles mudaram o uniforme do Capitão América, isso pro Vingadores Ultimato, na hora que ele cumprimenta o Tony Stark, porque se ele tivesse com o uniforme antigo, as pessoas iam saber que tem viagem no tempo, né? Que aquela é uma cena em Nova York, 2012. Então, os diretores, inclusive, falaram isso. E aí começaram a ter suposições sobre quais cenas são verdadeiras e quais são falsas. Então, assim, cara, é uma situação bem complicada. Aí a gente tentando se colocar no ponto de vista da empresa que está fazendo aquilo, acho que, especialmente para o criador, cara, para quem fez o roteiro, quem é o diretor, quem fez tudo, como você consegue controlar uma situação dessa? É muito difícil. E deve ser decepcionante você levar anos para produzir uma obra na parte comercial tem um investimento absurdo para você conseguir lançar um jogo ou um filme para agradar as pessoas, para que elas consumam alguma coisa desse nível. E às vezes com um spoiler você estraga a experiência para muita gente, isso afeta os seus resultados de vendas e tudo mais. Então eu entendo a preocupação. Eu só tenho dúvidas assim se é efetivo e também se é o caso de, assim como a Marvel fez, a Naughty Dog chegar e falar tem cenas que são mentirosas na divulgação do jogo. Entendeu? Assim, a Marvel falou que tinha cenas mentirosas antes do filme estrear? Sim, ela Ah, é? falou. Eu não sabia disso. Os diretores eles falaram, olha, a gente se preocupa muito com a experiência, é importante que a gente acredita no cinema, na experiência de ir ao cinema, então é muito importante que as pessoas sejam surpreendidas com o filme. Então a gente
começou a colocar cenas falsas para vocês não saberem realmente o que vai acontecer e terem uma experiência legal no filme. E foi o argumento que eles usaram. Eu gosto muito dos irmãos Russo nesse sentido também. Eu acho que eles são caras bem conscientes e se explicam muito bem, são muito claros, né? Então eles fizeram isso antes da divulgação, inclusive, se eu não me engano, do Guerra Infinita. Isso me parece mais ético, essa proposta do tipo, eu estou mentindo, mas eu estou falando que eu estou mentindo. No caso do Last of Us foi tipo, eu estou mentindo, faz de conta que você não viu, né? Quando o jogo sair. Não sei, eu acho que. Eu não acho legal, cara. Mais um ponto que a gente discorda, eu acho que a gente estava muito harmonioso nesse episódio, então. Mas assim, eu acho que. Eu não acho legal você mostrar cenas que não estão no produto final, que você sabe que não estão no produto final, porque às vezes você pode fazer uma cena e ela ser excluída ao longo da produção. Isso eu acho que acontece. Agora, você mostrar algo com a intenção de enganar, eu não acho legal, cara. Aí a gente chega no ponto, por exemplo, que não foi motivo de spoiler, mas o Anthem, por exemplo, Ah, sim. eles mostraram um trailer que o jogo parecia, ele era muito mais avançado do que ele era no jogo final. Tipo, cenas que estão no jogo tinham assim uma ambientação, mais NPCs, um monte de coisa acontecendo, tipo, Mas isso é um ele era pouco mais diferente dinâmico. também, né? Isso daí é mais as questões de gráfico, a qualidade do produto final em si. O que eu tô falando é sobre a narrativa e a história. Nesse Sim, ponto, mas eu acho que são dois pontos meio paralelos, porque tipo, em ambos os casos eles sabiam que aquilo não era, no caso do Enter, não era possível no hardware que eles tinham, enquanto no Last of Us eles sabiam que isso não ia acontecer na história. Mas eles optaram por divulgar o produto assim, mentindo. isso aconteceu muito quando o primeiro Watch Dogs, lembra que quando foi anunciado na E3, as pessoas ficaram boquiabertas e o resultado final é bem distante disso, né? Uhum. Mas, cara, eu acho que são coisas diferentes, tá? Assim, nesse caso, por exemplo, de você divulgar, falar que o jogo vai ter gráficos ou recursos X e ele, na verdade, tem Y, eu acho errado, né? Agora, sobre a história, eu acho que é ruim para o público, porque você cria uma certa expectativa em relação àquilo e não acontece, né? Pode. Especialmente, deixa eu te interromper nisso, que eu acho que isso é importante. Ah, Eu acho que pode ter gente que, ao ver que aquele personagem seria presente no jogo, no caso de um jogo tão narrativo quanto o Last of Us, eu acho que pode ter gente que chegou a investir no jogo pensando em que poderia jogar com aquele personagem, ou ter aquele personagem como companheiro, o que não aconteceria, sabe? Tipo, foi, de certa forma, nesse ponto se aproxima do Anthem, que é uma feature que foi prometida e que não está no jogo. entendi. Faz sentido, mas aí eu acho que é um risco que a empresa tomou e ela tem as consequências disso. Com certeza vai ter pessoas reclamando disso, e gostando menos da obra. Eu acho que é uma decisão que objetivava uma coisa, mas na verdade ela mesma se prejudicou com essa ação, entendeu? Mas a intenção em si, e até a forma de fazer isso, eu não vejo tantos problemas assim, considerando o cenário que a gente vive hoje, que é realmente muito difícil você conseguir gerar interesse nas pessoas e você manter esse interesse com surpresas e novidades, inclusive depois que a obra sai, entendeu? Cara, é muito complicado. Eu acho que antes você tinha um controle maior, né? Com certeza você tinha um controle maior quando você não tinha internet, mas hoje com as redes sociais, com o tanto de gente produzindo conteúdo sobre a mesma obra, supondo coisas, enfim, é uma situação bem complicada. Eu não sei qual é a saída, para ser sincero, mas eu acho que é ruim para o público. Eu entendo o ponto de vista da frustração, também sinto, né? Quando eu acompanho alguma coisa, enfim, eu vejo uma coisa, um trailer que não acontece na história depois, entendo isso, mas eu acho que para a empresa, cara, para quem está fazendo aquilo, é realmente um baita desafio para você conseguir fazer uma divulgação assertiva e que não seja prejudicada por esses conteúdos que forem feitos depois por todo mundo, né? Basicamente a internet inteira. Eu acho que você está pensando bastante com a sua cabeça profissional de marketing e menos com a sua cabeça nerd.
Ah, sim. Que, tipo, acho Sim. que até pode. Outro paralelo que pode ter, tanto no caso do Anthem quanto no caso do Last of Us, é aquele sanduíche de lanchonete, aquela cena do Um Dia de Fúria, que é super famosa, sabe? Aham, Que o sim. cara chega na lanchonete, pede hambúrguer e o hambúrguer vem, tipo, todo amassado, totalmente diferente da foto, e tipo, cara, não foi isso que eu pedi. Eu pedi aquele da foto. É, mas isso E aí é tipo, outra coisa, né? Bom exemplo, interessante também para discutir, porque assim, cara, eu comprei um hambúrguer, eu quero consumir aquilo, eu quero comer aquilo, eu quero ter a experiência que me falaram. Agora, uma obra, cara, se você considera o ponto de vista autoral, artístico, aquilo é uma obra, você não pode ir lá com a esperança de que aquilo vai satisfazer a sua vontade, a sua urgência, de uma determinada maneira. Você tem que estar com a mente aberta para tentar seguir pelo caminho que o cara tá propondo. E é muito das críticas que as pessoas estão fazendo com The Last of Us 2, né? Pô, não mas você não é. pode esperar que o que você comprou é o que tenha sido vendido pra você? Eu acho que é mais esse ponto do que simplesmente no, É que é no, difícil no ponto você. autoral. Então, mas é que é difícil você estabelecer isso, né? A expectativa exata de acordo com o que foi divulgado. É muito complicado. Eu acho que, às vezes, a experiência da obra começa, inclusive, na divulgação. Né? Então, assim, e você moldar essas expectativas, cara, é um baita desafio. Não é uma coisa simples, entendeu? Não é uma coisa preto no branco, isso aqui não é ético, eu não vou, então, mexer na cena mentirosa lá do trailer, porque é ético eu não falar isso. Porque, de alguma forma, a Naughty Dog entendeu que ela poderia ser prejudicada se as pessoas soubessem que aquele personagem específico não estava presente, entendeu? Aí nesse ponto eu acho que ela poderia simplesmente não ter falado que aquele personagem não estava presente. Tipo, ela não precisava falar isso, como de fato não falou. E inclusive no embargo limitou os jornalistas para que não falassem isso. Tipo, eu acho que é assim, eles fizeram um trabalho considerável para mentir, porque assim, eles pegaram o ator para gravar a frase, É, eles fizeram a animação do personagem, tipo, não deve ser simples você fazer aquele a CG na qualidade Naughty Dog como eles fizeram. Tipo, acho que é até deve ter sido exagerado, né? algumas dezenas de horas de trabalho para fazer com aquela qualidade aquele personagem falando aquela frase. Sim. Então, assim, é um esforço considerável. E é Não o mesmo, sei. é o mesmo caso da Marvel, entendeu? As Sim. empresas estão fazendo isso. Cara, o meu ponto eu acho que o objetivo final é nobre e bom, inclusive, para o público. Porque se você. Cara, eu gostaria de voltar a uma situação de que a gente compra alguma coisa e a gente não sabe exatamente o que vem. Hoje a gente tem uma condição de saber tudo, né? A gente espera um dia, eu consigo ver o final, eu consigo ver vídeo de gameplay, o próprio filme, cara, aí citando Vingadores Ultimato mesmo, o tanto de na China aconteceu antes, todo mundo já sabia muitas das coisas que aconteciam por conta disso, porque o pessoal fez filmagens dentro do cinema. Eu não sei qual é a outra saída para a empresa conseguir surpreender as pessoas e com uma divulgação que alcance o público necessário, às vezes para ela conseguir fazer aquele estouro, né? Aí um paralelo disso, eu acho que em parte, não é o único motivo, mas em parte é um dos motivos de a gente se empolgar com alguns jogos indies ou filmes indies, enfim, é porque eles não receberam tanto dessa atenção e eles conseguem realmente surpreender porque ninguém estava prestando atenção neles antes. Então é uma coisa que você acaba descobrindo e você gosta muito, né? Enfim, então eu acho que é um assunto bem complicado, cara. E eu não, assim, julgaria a Naughty Dog por conta disso, entendeu? Eu acho que algumas coisas que são mais sérias aí seriam relacionadas ao crunch, alguns outros tópicos talvez a gente comente aqui num outro podcast também. Mas tem mais Agora algum. Ah, você falou do que é difícil surpreender e tal, mas ó, por exemplo, essa história do Jesse que aparece, que outro personagem aparecer numa cena que é do Jesse, eu não sabia disso, não sei nem se eu vi na época, eu não costumo ver vídeos de gameplay e tal. Eu joguei o jogo sem saber da morte e sem saber que a Naughty Dog tinha mentido no marketing. Isso da mentira, eu vi
depois, quando os sites de games começaram a falar sobre isso. E eu me surpreendi com a morte do personagem normalmente, sabe? A mentira não é concomitante à surpresa. Eles não precisavam ter mentido para ter surpreendido. Não, tudo bem, mas aí você está falando da sua experiência pessoal, né? Eu imagino que assim, Sim, eu imagino que para uma parte significativa do público que ficou bitolada em buscar informações novas, cara, eu sou um pouco assim, tá? Quando tem alguma coisa que me empolga demais, eu leio notícias semanalmente a respeito daquilo, mesmo que não tenha nenhum fato novo. E muitas vezes é um conteúdo produzido pelo próprio público que alimenta isso. E eu acho que para esse pessoal que age assim, que eu imagino que é boa parte da internet, porque se você pegar só a forma como o Google funciona no celular hoje, ele manda conteúdo de coisas que você tem interesse. Eu acho que a pessoa vai ser impactada 1000 vezes sobre aquela coisa que ela tem interesse em adquirir, comprar, ter experiência, enfim. E com certeza ela vai ser afetada por esse tipo de cena mentirosa, por exemplo, que a Naughty Dog criou, e ela vai ser instigada a pensar a obra de uma forma diferente do que ela estava considerando antes, entendeu? então TLDR, concordamos em discordar, né? Para variar. Esse deveria ser o lema do podcast, né? Oráculo de Delfos, onde nós concordamos em discordar. Sim. Mas é um assunto muito interessante. E é uma coisa também que, sei lá, pode ser que eu mude de opinião lá na frente, mas hoje eu entendo porque as empresas fazem isso. Eu entendo. O que é curioso isso que você falou agora, de pode ser que eu mude de opinião. As pessoas costumam pegar um texto que você escreveu no Delfos, ou eu imagino que em qualquer mídia, como tipo uma coisa imutável, né? E É, tem casos que eu escrevi sobre um filme que eu não gostei, que depois eu passei a gostar, sabe? Tipo, isso já aconteceu. E, cara, as pessoas mudam de opinião. Às vezes, uma coisa que você assistiu em determinado ponto da sua vida não te pegou de jeito, mas em outro ponto da sua vida você adorou, sabe? Tipo, isso acontece. O que a gente está sim. falando aqui não é como a gente se sente agora. E É, sempre assim no Delfos. Tipo, é. você lê uma resenha de um filme que eu escrevi em 2005, é o que eu achei do filme em 2005, assistindo aquele filme em geral uma vez. Sim. Tipo, alguns filmes ficam melhores quando você assiste mais vezes. Com certeza, com certeza. Mas falando até de 2005 e tal, a gente estava falando uma coisa que eu cheguei a pegar no Delfos mesmo, sobre a história das revistas, né, que a gente estava falando dos embargos e tal. Quando eu comecei a trabalhar com Delfos, era comum que as empresas fizessem sessões de imprensa de filmes, né, cabines, como a gente chama, para veículos mensais, separado de para veículos diários. Aí, assim, a cabine mensal, eles faziam, tipo, muito antes da estreia de um filme. Semanas antes, tipo, para sair na edição de quando o filme estreasse, sabe? Sim. Enquanto as cabines que o Delfos pegava sempre eram, tipo, na semana da estreia ou na semana anterior. Algumas assessorias até te convidavam para as mensais e para as diárias, outras segregavam totalmente as revistas e os sites. Mas é curioso isso. E isso é uma coisa que eu também não ouço falar faz um bom tempo, que de cabine só para mensal. Acho que atualmente as cabines são juntas e especialmente esses grandes filmes, né, filme de super-herói e tal, dificilmente eles fazem com muita antecedência. Eu acho que quando tem vezes assim, tipo, eu já peguei cabines que o filme não tinha data de estreia. Eu já peguei cabine que o filme acabou não estreando no cinema. Nossa. É. E daí eu fiquei sem saber quando publicar a resenha. Eu até lembro qual era o Hardcore Henry. Você sabe qual é? Eu lembro do nome, mas eu acho que eu nunca ouvi. É um filme super legal, em primeira pessoa, um filme de ação bem exagerado. Ah, o filme em Eu acho primeira que pessoa, né? isso O nome em português é diferente, não é? pode ser. Eu acho que é por isso. Eu não lembrava E do nome eu em não lembro português. do nome em português exato. Mas eu acho que eu dei o selo da Alfiano Supremo pro filme até. Eu escrevi a resenha no dia da cabine Sim. e ele tinha uma data de estreia, e dessa data de estreia foi adiada indefinidamente. E daí, de repente, o filme apareceu no Netflix, sabe? Sem passar no cinema.
É interessante porque E, isso acontece, né? e daí eu publiquei a resenha para não perder o trabalho, né? Mas assim, já quando eu publiquei a resenha, acho que já estava no Netflix até. Eu fiquei guardando a resenha para sair na estreia do filme e a estreia nunca veio. O que é uma pena, porque é um filme super divertido. Sim, eu gosto bastante. E um único, né, praticamente. Não lembro de nada parecido com isso. Aham. E aí, aí nessa época aí, perto de 1942, mais especificamente em 2005, que foi quando teve a cabine do Guerra dos Mundos, foi a minha, particularmente, primeira experiência profissional com embargo. O Guerra dos Mundos é aquele filme do Spielberg, né? Acho que as pessoas devem lembrar dele. Sim, bem legal, eu gostei. Pelo que eu me lembro, o convite para a cabine veio falando, tipo, jornalistas presentes deverão assinar um documento para embargo. É um documento de embargo, né? Hum. Daí a gente foi lá e chegando, você dá, como sempre, você dá o nome na lista, você cumprimenta, né, a assessora, e daí ela te dava o documento para você assinar dizendo que as críticas não poderiam ser publicadas até a data X. E essa foi a primeira vez que eu vi isso, mas a gente estava falando de opiniões que mudam e tal. A minha opinião hoje não mudou muito com o que era daquela época na minha primeira experiência com isso. Tipo, pensei, ok, eles estão me mostrando o filme hoje, eu não posso falar até semana que vem, nenhum problema, sabe? Tipo, eu seguro a matéria, eu agendo pra lá. Eu já normalmente agendava, como eu faço até hoje, agendo as matérias para a semana de estreia do filme, então não ia fazer muita diferença. Sim. Porém, quando já estava todo mundo na sala, os jornalistas começaram a ser extremamente agressivos com a assessora da empresa. No caso, a empresa, a distribuidora, né, era a UIP, que era United International Pictures, Uhum. que era, pelo que eu me lembro, era uma empresa que era uma aliança entre a Universal e a Paramount. Hoje as duas são totalmente separadas aqui no Brasil, mas naquela época os filmes de todas elas saíam pela mesma empresa. E aí tinha a moça que era assessora de imprensa, tipo, as pessoas começaram a reclamar, a falar, tipo, isso é um retorno à ditadura. Em não sei quantos anos de Nossa. jornalismo eu nunca vi isso, sabe? Tipo, isso. Cara, isso é um retorno à ditadura, é o argumento básico de jornalismo, de jornalista, cara. Eu já vi isso tantas vezes, cara. Essa não foi nem a primeira nem a última, pra você ter uma ideia. É bem Mas exagerado. assim, eles começaram a ser muito agressivos com ela, sendo tipo, meu, o negócio deve ter vindo lá do escalão do Spielberg, né? Tipo, era Ah, um embargo sim. mundial, não era feito pro Brasil. Sim. E eles foram super agressivos, aí uns caras começaram a falar, hoje às 4 da tarde já vai estar publicada a minha crítica no site tal, sabe? Tipo, assim, cara, foi uma... Eu fiquei só assistindo, sabe? Eu até falei sobre isso na minha resenha, eu contei um pouco dessa história, né? Que no podcast acaba ficando mais rico porque a nossa conversa e tal. E aí a assessora, eu imagino, uma coisa que hoje eu não imagino acontecendo, ela foi convencida pelos jornalistas, cara. Ô, louco, sério? Isso para Ela mim é pegou, surpreendente. ela pegou todos os contratos lá, os embargos, né? Chamar de contrato é um pouco exagerado, Uhum. mas ela pegou todos e rasgou. E disse: publiquem quando vocês quiserem, vocês têm razão, alguma coisa assim, tipo, e aí foi aplaudida e tal, sabe? Mas, cara, eu fico pensando se ela não teve que lidar com repercussões bem fortes sobre isso, Ah, né? Porque, tipo, teve. fatalmente teve gente que publicou antes. Cara, isso com certeza resultou numa demissão, ou ela fez isso de uma forma estratégica na hora para acalmar os ânimos e ela reportou para todo mundo que o impacto negativo de potenciais críticas, metendo pau na empresa, falando que essa forma de embargo era totalmente equivocada, seriam piores do que se eles conseguissem seguir com essa política. Agora, eu acho essa segunda opção mais difícil. Eu acho. Nossa, que caso específico. Não sabia disso, cara. Muito maluco, né? Pensando hoje em dia. Você ainda nem estava vivo em 1942, né? Não, 42 não. Eu nasci em 43. Tá.
Então, foi um caso bem específico e assim demorou um tempo para ter outros embargos. Eu não sei, até isso entra no que eu falei, que eu imagino que na época das revistas embargos não eram comuns como são hoje, né? Aí demorou um tempo para ter outros embargos, mas daí da próxima vez que teve não rolou discussão nenhuma. Sim, foi simplesmente assinou e acabou, sabe? Porque Como é hoje. provavelmente eles entraram em contato com os editores dos jornais, alguma coisa assim, e colocaram os termos, né? De que daqui pra frente vai ter embargo, né? É só isso que eu consigo imaginar. Ou simplesmente mudou, talvez tenha mudado a geração de jornalistas, né? Nesse tempo que eu trabalho com Delfos, no começo a maioria dos críticos ainda era aquele tipo de gente que dá nota baixa pro que a polícia vem aí, sabe? Sim, E isso mudou, acho que como agora tem um monte de site e tal, eu vejo que a boa parte do público é nerd mesmo, crítico de cinema, assim, tipo, são pessoas mais como eu, sabe? E menos do que como aquelas pessoas que eu costumava dizer no começo do Delphi que gostam do filme iraniano sobre a criança que perdeu o balão branco, sabe? antigamente isso era bem perceptível, né, cara? Os jornais É, publicavam, falavam mal de tudo que o público gostava, uhum. era muito Então, acho que estranho. mudou, e talvez essa nova geração já tenha vindo com outra mentalidade, como eu, que nesse aspecto, e apenas nesse aspecto, talvez me encaixe na nova geração, mas, é, sei lá, para mim o embargo nunca foi um problema, nem no Guerra dos Mundos. Talvez para os jornalistas que viveram a época da ditadura, isso parecia um retorno à ditadura, sei lá. Assim, eu vivi a época da ditadura, mas eu era criança, né? Eu não tenho grandes memórias sobre isso, especialmente sobre jornalismo, né? Eu sei só as coisas que eu estudei na faculdade, que eles publicavam os Lusíadas quando uma matéria era censurada, né? Sim, Essas receita de coisas. bolo, né? Ah, Sim, legal. Bem, a agora gente. Ah, isso da relação com as assessorias de imprensa é uma coisa que sempre acho que eu já vi uns sites falando que é uma relação adversarial, né? Porque, tipo, o jornalista quer falar e a assessoria quer falar livremente, e a assessoria de imprensa, representando as empresas, quer que você basicamente faça press releases, né? eu acho que isso E, mudou, né? Eu acho que isso há uns 10, 15 anos atrás era muito mais forte. Eu acho que mudou especialmente porque tem um novo fator que você não consegue controlar, que são os influenciadores, né? E o próprio público postando nas redes sociais. Então, não adianta você querer controlar só essas críticas, e às vezes elas nem são as mais relevantes assim, em termos de alcance de público, né? Porque você tem um mar de pessoas, um oceano de pessoas falando sobre a sua obra. Então, grande coisa, você conseguir um release num site grande. Tem milhões de veículos e pessoas e influenciadores falando também. Então, acho que isso mudou as coisas nesse aspecto para um lado positivo, de que eu acho que há uma preocupação maior hoje, as empresas que se envolvem mais com isso, de que a crítica foi justa, mas não de você tem que fazer um negócio positivo, né? A respeito. cara, eu não sei se você ficou sabendo, mas se eu não me engano, foi a Vice gringa. Eles receberam uma resposta da Sony, de alguém da Sony ou da Naughty Dog, não sei, sobre o review que eles fizeram do Last of Us. Tipo, pedindo esclarecimentos, sabe? Certo. Pelo que o repórter que escreveu falou, foi tipo um contato amigável, porém ainda assim é um tipo de contato que não deveria acontecer. Mas eu acho que é exceção hoje em dia, né? Tanto que quando acontece tem uma repercussão boa, Eu acredito que sim, é exceção, mas eu vou dizer que já aconteceu comigo. Por tá? exemplo, tinha uma época que a gente fazia muitas promoções, a gente dava ingressos para filmes e tal. E aí normalmente essas promoções era assim, você fazia parceria com a empresa e daí todo filme que aquela empresa estreava, eles mandavam os ingressos para distribuir para o público, né? Aí um deles, se eu não me engano, foi Operação Limpeza. É um daqueles filmes muito ruins. Mas, tipo, a gente estava fazendo promoção para todo mundo, para todos os filmes da empresa, né? Então a gente publicou a promoção e a gente publicou a resenha. Sim, São coisas independentes.
Sim. Tipo, para você isso é claro, eu não sei se para o público de repente é claro, mas o cara da empresa me mandou uma mensagem dizendo como você distribui ingresso para um filme que você fala que é ruim, sabe? É, Meio que cobrando assim e meio que ameaçando, inclusive, tipo, acabar com a parceria porque eu falei mal do. E daí eu bati o pé, eu respondi falando, tipo, basicamente o que eu te falei aqui, mas de forma mais dura, assim, de tipo, cara, a empresa é diferente, a resenha é diferente da promoção, a resenha vai representar a minha opinião pessoal sobre o filme e tal. E, e o cara se retratou, digamos assim. sim. Eu acho que Mas, nesse caso, quem errou foram eles, assim, em todos os sim, aspectos, né? não, mas sempre quando rola algum negócio assim, tipo, você vê que isso não aconteceu com um filme da Warner. Foi um filme de uma empresa bem menor. Eu acho que, tipo, esse povo que trabalha para empresas muito grandes, é difícil até eles comentarem sobre a resenha, até, tipo, para elogiar a resenha, sabe? Para dizer que gostaram e tal. É, se 200 Tipo, o pessoas público. mandam review pra eles, quando que eles vão conseguir ler tudo isso, né? Eu acho que ler eles até leem, porque eles fazem. O pessoal da assessoria faz parte do trabalho deles fazer Clipping, né? clipping, né? Aham. Então, eu acho que ler eles leem, mas eu acho que comentar é justamente uma coisa que é um pouco espinhudo, digamos assim. É, pode ser. É melhor você se manter imparcial nesse caso, sabe? Você não dizer se você gostou ou não para não influenciar. Eu acho que a maior parte das grandes empresas faz isso. Normalmente eles até respondem, tipo, obrigado pelo link, sabe? Alguma coisa assim, mas comentário sobre a matéria é difícil. E às vezes rola, tipo, de alguém pedir para usar um trecho da resenha em material de divulgação, né? Que, tipo, acho que é a forma mais comum deles dizerem que gostaram da resenha, né? Com certeza. Com certeza. Mas é uma forma também que não é pessoal, não é tipo, olha que resenha legal. É. E então, isso acontecia bastante na época das promoções, assim, tipo, até quando eu comecei a resenhar games, eu lembro que, acho que isso eu posso até falar, porque foi tranquilo, mas o pessoal da Ubisoft me ofereceu para eu resenhar o jogo do Tintin. Você lembra dele? Vagamente. Faz tempo isso, né? E assim, o jogo já tinha saído faz tempo, foi em 1942. O povo já tinha. Que, aliás, foi outro filme do Spielberg, né? O Tintin. O jogo era baseado no filme. Isso, isso. Aí eles ofereceram o jogo e já tinha saído críticas gringas, assim. Eu dei uma olhada e as críticas estavam negativas, sabe? E daí eu falei, cara, eu posso cobrir, né, pro pessoal da Ubisoft, mas assim, eu não sei se eu vou gostar, eu espero que. Eu vou falar minha opinião, eu espero que vocês não levem a mal. E daí os caras, tipo, falaram. Não, tudo bem, você dá a sua opinião honesta e tal, foram super profissionais, sabe? E assim, Legal. a gente tem uma relação que eu acredito ser produtiva e amigável com a Ubisoft até hoje, né? Se você pensar que isso foi em 1942, já faz o quê? 80 anos? É bastante tempo. Bastante tempo. E na verdade eu acabei gostando do jogo do Tintin, eu nem achei uma porcaria, como a imprensa estava achando no final das contas, mas assim, acho que demonstram. Era uma época até que, como eu estava começando a fazer resenha de jogo assim com códigos e tal, que eu estava mais inseguro. Então, por isso que eu falei isso. Hoje eu não falaria nada, né? Tipo, a pessoa manda, se eu não gostar do jogo, eu vou publicar minha resenha, eu mando o link para ele. É. Se o cara não gostar, aí vai ser bater o pé, que nem eu fiz com o cara do Operação Limpeza. Tipo, é a minha opinião. Não significa que é verdade absoluta, mas é reflexo da minha experiência com o que eu analisei. Sim, com certeza. Esse tipo de coisa acontecia muito e foi um dos motivos que eu parei de cobrir quando a gente fazia muita coisa de heavy metal, cara. Cara, eu sou fã de heavy metal, assim como você, eu acho que. Mas esse público é espinhoso, cara. Então, você falou que o público é espinhoso, mas eu acho que uma coisa que tem até mesmo tinha, né, quando a gente estava mais dentro desse meio, mesmo em gravadoras enormes como a Nuclear Blast, que tinham tipo as maiores bandas do gênero, eles pegavam, tipo, eles não pegavam um assessor de imprensa profissional para cuidar da relação com a imprensa. Eles pegavam um fã, cara. Putz. Então, assim, se você acha que o público é espinhoso, tipo, fã de heavy metal, imagina, tipo, um fã de heavy metal que tem o poder de um assessor de imprensa.
Ferrou. Pois é. Então, assim, cara, eu nunca me senti tão pressionado, e ainda era nos primórdios do Delphos, né? Eu nunca me senti tão pressionado a, tipo, fazer press releases e tal, que iam totalmente contra a proposta do Delphos. Eu lembro até, tipo, uma entrevista que a gente fez que ficou super legal no final das contas foi com o Gotthard. Na época era uma banda que ninguém conhecia, assim, eles estavam sendo lançados aqui no Brasil. E a gravadora tava influenciando, digamos, pressionando a imprensa para falar sobre eles. E eu me lembro do cara que era o homem grande da Nuclear Blast até então no Brasil. Ele me mandar um e-mail falando, tipo, pedindo especificamente, no caso foi um e-mail gentil, profissional, mas assim, cara, faça essa entrevista, sabe? É muito importante pra gente, alguma coisa assim. E eu acabei cedendo também, até por me sentir assim, um tanto acuado, mas aí a gente fez a entrevista, foi o Cirino que fez, e a entrevista ficou muito legal, mas é uma entrevista que a gente não teria feito em outra situação, por exemplo. É, pois é. Mas Hoje, assim, a gente faz poucas entrevistas mesmo, né? Quando sai, é tipo, como a matéria que a gente fez praticamente juntos do Daymer, né? Que você escreveu, mas eu participei dos bastidores também. sim, Aquela lá sim. foi uma entrevista que virou uma matéria que eu adorei, uma das minhas preferidas da história do Delphos. É, eu também. E, Gostei muito de e... ter feito com Mas, você. assim, a gente foi atrás da entrevista, né? Nesse caso, não foi nenhuma que foi oferecida pra gente. A maioria das entrevistas que são oferecidas, eu ou não respondo, ou respondo gentilmente, um obrigado, mas não, tipo, porque como a gente é um site opinativo, não é tão importante pra gente, tipo, sei lá, ver um outro cara falando sobre isso, sabe? Sim. É, mas eu acho que isso demonstra, esse caso e, enfim, vários outros, demonstra como não geral, né, mas o mercado de heavy metal, cara, você já falou isso várias vezes, eu concordo, ele ficou muito fechado, né? Talvez a própria celebração ao gênero não, não é tão profissional, talvez, como outras áreas, né? Não sei hoje, mas naquela época que eu escrevia, eu lembro, né? Inclusive, uma vez eu até fui plagiado, né? Você se lembra disso, né? Lembro. A gente não vai comentar quem fez, qual site, mas já aconteceu isso também. Então, eu percebia muito mais esse tipo de coisa da área de música, né? Heavy metal em si, do que de outros. E no caso, até credencial para show, assim, que foi uma coisa que eu quase parei de fazer quase totalmente depois que rolou aquele negócio com o Gamma Ray Halloween, que eu quase morri. Eu acho que eu só cobri um show depois disso, que foi o do Cradle of Filth. Mas assim, eu me sentia muito mal com a forma como eles lidavam com as credenciais, que era assim, tipo, você pedia credencial com antecedência, eles te respondiam na véspera do show, às vezes no dia do show, e você, sei lá, eu como fã, eu queria ver um show do Halloween. Ou eu comprava ingresso e depois ficava com o ingresso na mão, ou eu não comprava ingresso e daí se não saísse a credencial eu ficava sem ver o show. Complicado, né? Então assim, era super ruim e ainda tinha casos de que tipo a assessoria falava pra gente, eu só consigo te dar uma credencial, então você vai ter que fotografar e escrever, sabe? Enquanto outros veículos tinham, tipo, veículos, e nem veículos tão grandes, assim, tipo, outros sites, sabe, equivalentes ao Delphos, tinham 10 credenciais porque tinham uma relação próxima com a pessoa que cuidava das credenciais, sabe? Isso é complicado. Por relacionamento, a gente sabe que isso acontece muito na área comercial, mas às vezes é totalmente injusto, totalmente, assim, parcial de uma forma negativa, sabe? Que não funciona. É assim, hoje eu me preocupo pra caramba, eu sou um cara muito antissocial, né? Mas eu me preocupo pra caramba em manter uma boa relação com todas as assessorias de imprensa, assim, de ser não só ser gentil, mas tipo mostrar interesse nele, sabe? Manter um contato, mesmo quando não é sobre uma matéria que eu estou fazendo. Naquela época eu não fazia bem isso, né? Então eu me sentia bem outsider, sabe? Bem excluído por causa disso. Mas hoje eu não sinto
tanto que, tipo, acho que o relacionamento influencia de alguma forma, mas, sei lá, eu espero que não seja o caso de alguém dar um monte de coisa pro Delphos e não dar para outra pessoa que faria uma matéria legal também, sabe? Eu acho que assim, da forma como eu acho que deveria ser visto, se a assessoria e o site eles têm um relacionamento aí bacana, especialmente legal entre as pessoas que trabalham, né, para fazer esse processo, melhor ainda. Mas é uma parceria mútua que tem que ser continuada pelo bem de todos, né? Pela própria assessoria, para o público e para o site, né? Independente se É, os todo caras se dão mundo, bem ou não. todos os trabalhos têm seu valor, né? Tipo, a imprensa, no final das contas, é quem fala com o público, a assessoria é quem fala com a imprensa. Então, tipo, o Delphos, por exemplo, se a gente não tem acesso a alguma coisa, fica complicado falar. Por exemplo, cara, tem filme de Star Wars que eu não vi até hoje, por causa das cabines que a Disney excluiu a gente. Então, eu fico surpreso com isso, Então, velho. assim, eu tenho interesse em ver o filme, mas, tipo, na vida adulta você tem tão pouco tempo livre para fazer essas coisas que é especialmente no meu caso, que eu praticamente só trabalho com cultura, eu fico imerso em cultura o tempo todo, tipo, eu fazer qualquer coisa que não seja trabalho é difícil, sabe? Sim, Tem, por sim. exemplo, um jogo de Xbox 360 que eu tô a fim de jogar desde que ele entrou na retrocompatibilidade do Xbox One, que é o Condemned. É um dos meus jogos de terror preferidos. Você já jogou ele? Nunca joguei, mas sei qual é. Quando o Condemned entrou na retrocompatibilidade do Xbox One, eu peguei meu disquinho de 360, que eu não jogo desde que o meu segundo 360 morreu. Coloquei no Xbox One, instalei o jogo, e ele tá instalado desde então para esperar um tempo eu ter algumas horas para jogar ele, sabe? Isso Mas eu acho que esse problema não é só seu, viu? Eu acho que o backlog pode ser até um outro tópico de podcast, de texto também, porque várias pessoas têm esse problema. Os jogos ficaram muito acessíveis de um tempo pra cá, especialmente com essas campanhas. Não só no PC, mas nos consoles você consegue comprar jogos por 5, 7 reais se você acompanhar bem. Até jogos grandes, né? Tudo bem, às vezes pelo Uhum, motivo errado. The Division já teve uma campanha que saiu por 9 reais, mas é porque o jogo foi muito criticado, enfim. Então acho que as pessoas acabam comprando mesmo pela empolgação e nunca arranjam tempo pra jogar, né? uhum. Mas eu acho que é um pouco diferente, porque, tipo, eu também tenho o meu backlog pessoal, assim, digamos, jogos que eu tenho. Esse, do caso do Condemned, é um jogo que eu já joguei, né, que eu quero jogar de novo, eu quero viver de novo a experiência. Mas eu tenho jogos também comprados, inclusive, que eu nunca joguei, pelo mesmo motivo de todo mundo, né? Tipo, a maioria das pessoas falta tempo, mas o meu, tipo, eu até tenho tempo de jogar, mas o tempo que eu jogo é a trabalho. Então, tipo, eu não, sei lá, fica difícil eu Encaixar ter, se depois, né? eu tenho 5 jogos pendentes de resenha, por exemplo, e daí eu vou parar por 2, 3 dias para jogar Condemned, sabe? Não É dá. complicado. É complicado. Então, assim, quando eu pego para jogar jogos que eu ainda não joguei ou que eu já joguei e que eu quero jogar de novo, normalmente nessas épocas de entre safra, sabe? Tipo, em janeiro, assim, daí eu escolho muito bem cada jogo que eu vou jogar nesse tempo, sabe? Tipo, eu tenho agora 3 dias até chegar o próximo jogo. O que eu faço? Vou jogar esse, sabe? É, eu entendo isso. Eu tenho esse problema, mas menor, né? Porque eu não cubro tanto quanto você, aliás. Eu já falei isso. Eu acho você um poço de cultura pop, não dá pra acompanhar tanto de coisa que você vê e joga. Mas eu entendo esse problema, assim. Acontece comigo também. Eu acho que tá na hora de a gente falar de Crepúsculo, né? O que você acha? Eu acho que sim, mas olha só, acho que tem alguém entrando no estúdio. Ah, é o Guilherme Viana, olha lá. E aí, Guilherme? E aí, beleza, pessoal? Ô, e aí, Desculpa a Guilherme? entrada brusca aí, eu entrei chutando a porta, eu sempre faço isso, não posso controlar. A gente estava aqui conversando sobre os causos do Delfos e tal, e você participou de um caso que foi bem curioso na época, né? Acho que foi lá em 1942, por aí. Perto disso, sim, foi em 2009. Bem Para perto ser de mais exato, 1942. tá mais perto de 1942 do que do ano de hoje. Eu não sou muito bom de matemática.
Olha só, foi, para ser muito exato, isso aconteceu no dia seguinte ao Halloween. Eu não sei se você também se lembra desses detalhes. Eu me lembro de ser Se a no dia gente quiser. seguinte ao Êxodos. Exatamente. Falando de banda de metal, né? É que o Halloween que você Não. falou é com A, né? Não é com E. É, Sim, é. exatamente. Halloween com A. A gente foi, você veio para São Paulo pra gente ir num show que era o Êxodos, o Creator e tinha o que mais? O Live Zai e mais uma Não, isso banda. aí você já está misturando com Tô 2006. misturando? 2006, eita nós. Sim, O Corrales não tem tão boa memória assim, né? Para algumas Mas então, coisas ele peraí, trava. foi só o Êxodos e o Creator nesse show? sim, só esses dois, isso. E daí tinha o convite para coletiva do Crepúsculo, que era no Pois é, domingo, né? você me veio com essa proposta indecente aí, de É, perguntar se eu toparia ir para lá. e eu queria comentar sobre isso. Assim, de fora, eu era um Delfonauta na época. Essa é uma das maiores sacanagens que eu já vi do Delfos, viu? E nem foi no bom sentido. Mas como ele te convenceu de fazer isso, Guilherme? Não, então, ao contrário do Corrales, eu não tenho uma tatuagem íntima de Crepúsculo. Então, demorou um pouco para ele me convencer. Mas eu aceitei mediante a possibilidade de chamar todo mundo de bicha. Como é que foi isso, né? A gente, se eu não me engano, não sei se era o segundo filme ou o terceiro filme da saga. E acho que alguns dos atores viriam para cá, para o Brasil. E ele perguntou se ele poderia ir como fotógrafo e eu como repórter, né, para a gente escrever uma matéria sobre isso. A intenção dele, eu acho que era justamente diversificar um pouquinho, né, o público do site, né, de repente chamar um pessoal mais novo para curtir e tal. E a gente chegando lá, depois de um perrengue, né, porque a gente era se não me engano, era um dia seguinte, era entre o feriado, né, porque acho que foi dia 1º de novembro, Pois é, o e no dia feriado seguinte é era o meu finados. aniversário, né? Ainda tinha isso, para Exatamente. tornar tudo mais complicado. A gente teve um show antes, no dia seguinte seria o meu aniversário, e ainda era num domingo, e para piorar, era tipo num lugar extremamente inacessível de São Paulo. A gente demorou um tempão para chegar lá. Então você não quis sofrer sozinho, né? Esse foi seu presente, né? Basicamente isso. Ah, e conhecer o ator lá, que era mó gato, né? Também acho que era Ah, sim. interessante. Que é talvez o novo Batman, né? Já é o novo Batman, né? Não, Não, eu não acho era que ele não esse. veio, Era o Shark era Boy, o cara. lobisomem, O lobisomem Shark aquele que Boy. tem cara de lhama. Ah, tá. Ok. Mas tinha uma menina também, se eu não me engano. Não era só o cara, mas eu não lembro qual das meninas Não, era. era a menina principal. Não, a Kristen Stewart? Acho que não era, não. É assim. Isso, Eu tô era com o ela, era texto ela. aberto, era ela. É isso aí. Caramba. Pois é. Pô, Só ela é faltou o bonitona bonitão mesmo. mesmo. Seria legal ter visto os dois bonitões. Ainda mais você que estava com a câmera, mas duvido que você tirasse foto dela, você ia ficar só nele. Ah, vai que ele vira lobisomem, né? Eu não quero perder os efeitos especiais. Bom, aí o que que aconteceu, né? Passamos esse perrengue aí para chegar no lugar. Acho que não sei se era um shopping. Era um Eu me hotel, lembro não bem era? assim do lugar. Isso, era um hotel, isso aí. E a gente chegou lá, o Corrales tinha levado, né, o e-mail impresso. A gente passou por uma horda de meninas, Não, e porque detalhe, estava não todo era mundo lá necessário tentando. levar o e-mail impresso. Não falava nada, Não só era. falava confirme presença, eu confirmei, mas acho que eu tive um sexto sentido feminino aí que me fez levar o e-mail, e daí o segurança só deixou a gente entrar porque eu levei o e-mail impresso. Putz. Já começou a falta de organização aí, né, cara? Isso. Já começou aí. Tava um calor danado do lado de fora. Eu me lembro que a gente ficou um tempão para conseguir entrar. Aí, bom, passamos pela horda das meninas e entramos. Vocês têm noção de quantas tinham, mais ou menos? Dá pra mensurar, ter uma ideia? Pô, é difícil, viu? Centenas, cara. Centenas. É, Centenas. sim, tinha bastante gente.
A gente não tirou foto disso, tirou? Da entrada? Acho que não, porque a Tiramos. gente não imagina. Da Não, entrada? tem Entrada mesmo? várias, Acho não que. sei da entrada especificamente, mas tem foto do público lá. Lembra que elas Ah, até sim. atacaram, fizeram um ataque que parecia um ataque de zumbis? A gente tirou foto desse ataque. Sim. Sim, elas conseguiram furar depois o círculo de segurança, né? Bom, a gente entrando lá tava uma confusão e a gente não entendeu, por que que tá esse já dentro do hotel, né? E a gente percebeu que o pessoal estava embarreirando os repórteres de entrar. E a gente logo entendeu por quê, porque a gente fez parte desse grupo. Eram todos? Todos foram barrados? Não, só alguns. Quer dizer, vários, na verdade, né? Entre aí, assim, nem eram só veículos pequenos, não. A própria Rolling Stone não conseguiu entrar. Eles tinham tipo uma lista de pessoas que, sei lá, era a empresa que organizou isso, que era a Cinnamon, que, sei lá, não sei se ainda existe, mas faz um tempão que eu não ouço falar deles, que eu não recebo nada deles. Mas eles fizeram uma lista com as pessoas que eles dizem que confirmaram presença. E as pessoas que eles dizem que não confirmaram presença não estavam na lista e, portanto, não poderiam entrar. Ah, olha só, foi por isso? Eu nem fiquei sabendo disso depois. Essa foi a desculpa, né? Tipo, lembra, eles falaram que a gente não estava na lista. Que só quem estava na lista podia entrar. Isso foi falado pra gente na Sim, hora. isso eu me lembro, sim, mas eu não me lembrava que a gente não estaria porque não confirmou. Achei que a gente não estaria porque a gente não foi convidado, Não, a gente na tanto foi cabeça deles, convidado que digo. eu levei o e-mail, né? Sim, sim, Com, sim. com o convite e com a minha confirmação. O e-mail que eu levei era da minha resposta confirmando a nossa presença, com o meu nome e o seu. Sim, sim. Bom, eu tô vendo aqui, enquanto você estava falando só de curiosidade, eu pesquisei aqui, eles continuam existindo sim. Surgiu em 2002 a empresa. É um pouquinho antes do Delphos. Mas assim, esse não foi o primeiro problema de organização com a Cinnamon. Então, assim, talvez eles não trabalhem mais com cinema hoje, não tenham nenhum cliente de cinema, que eles eram uma agência que parecia grande. Mas assim, eles eram péssimos em organização. Ainda tem o detalhe que a gente está gravando isso numa época que não tem cinema, né? Tem É, isso. verdade. Mas uma coisa que eu sempre quis perguntar pra vocês, esse tipo de situação é muito incomum, né? Não era comum esse tipo de problema. Cara, você não estar na lista, eu acho que acontece de vez em quando. Não sei quão difícil é para um assessor de imprensa não colocar na lista, colocar todo mundo na lista, mas acontece de tipo, você não tá na lista, mas tudo bem, sabe? É, isso que eu pensei, realmente. Isso já aconteceu algumas vezes. Agora, por exemplo, tem um caso que eu acho, eu sempre cito como um caso que eu achei bem profissional, foi a Warner numa cabine de um dos Harry Potters, não me lembro exatamente qual, mas assim, foi muita gente que não foi convidado. Muita gente mesmo, assim, tipo, fãs que descobriram que ia ter cabine e foram lá jogando um verde, sabe? Certo. E daí o que a Warner fez, ao invés de fazer o que a Cinnamon fez e mandar todo mundo embora e, tipo, deixar um monte de gente brava, a Warner alugou mais uma sala no cinema e passou o filme para todo mundo que estava lá. Que legal. É, bacana. É, eu achei uma posição assim, tipo, cara, a Cinnamon deveria ter feito isso, sabe? Pelo menos para os jornalistas, né? Tipo, ok, claro, as centenas de meninas que estavam lá para ver os atores, seria estranho elas entrarem, né? Até a coletiva não rolaria tão bem, mas quem eles sabem que é jornalista, que eles conheciam, né? Tipo, tinha gente lá, por exemplo, da Cinnamon, que eu tinha visto numa cabine na semana anterior, assim, numa cabine que eles organizaram. Tipo, a pessoa me Eu conhecia, lembro que sabe? você. E você conhecia todo mundo de nome, eu me lembro de você falar isso na época. Pois é. Então, assim, eu acho que foi uma coisa desnecessariamente agressiva. Eles terem essa atitude de deixar jornalistas que eles convidaram para o evento de fora, do nada, num domingo, sabe? Tipo, a gente já foi lá num domingo e Não rolou querendo ser isso. advogado do diabo, isso deve ter acontecido por conta dos atores, né? Porque isso não era uma exibição do filme, se eu não me engano, nem passaria o filme nessa ocasião. Não, Era não, só não uma passaria. coletiva com os atores, né? Isso que eu sempre quis perguntar pra vocês, se algum dia vocês ficaram sabendo ou desconfiaram do motivo real, né, do porquê isso aconteceu. Eu Cara, acabei de depois. saber hoje também, né? Foi o que o Corrales falou.
Então, depois disso sobre... acontecer, quando o Guilherme escreveu a matéria, eu mandei um e-mail para Cinnamon com a matéria, falando, tipo, ó, vocês não deixaram entrar, mas a gente foi para trabalhar, a gente trabalhou, e aqui está a matéria resultante disso, né? Aí eles responderam falando, tipo, Carlos, me liga, vamos conversar, alguma coisa assim. E daí eu respondi falando, olha, vamos conversar por e-mail, porque eu quero deixar tudo registrado, e se for o caso, eu coloco a manifestação de vocês na matéria. E daí eles não responderam mais. Entendi. E Entendi. isso acho que eu nunca contei para você, né, Guilherme? Acho que isso é novidade para você também. Não, não. Sim. Mas assim, Tá vendo? Nada como esperar 11 anos para saber o resultado de uma matéria. é, mas assim, uma coisa que eu achei curiosa, eu fiquei muito bravo, cara, com essa história toda, sabe? Tipo, eu fiquei assim, lívido com o negócio. E o Guilherme levou muito na boa. Desde então eu decidi que quando eu Sim. crescesse eu ia querer ser que nem o Guilherme, cara. Até hoje eu não consegui isso ainda. Não, mas eu explico por quê. Você era o cara que estava com a câmera, né? Acho que a matéria teria sido mais interessante para você se você tivesse fotografado os atores. Eu não, por outro lado, eu tinha que escrever sobre uma coisa que eu não fazia ideia do que falar. Então, isso ter acontecido me deu muito mais material para saber o que falar do que se eu tivesse só visto dois caras que eu nem conheço direito. Eu acho que no final das Foi contas a uma matéria situação ficou mais muito mais legal, interessante. né? Com certeza. Sim. Eu acho que é uma das melhores matérias do site e uma das mais engraçadas, com certeza também. Inclusive, nessa matéria aconteceu uma coisa que eu coloco no meu currículo até hoje, um comentário de alguém que falou que o Guilherme é o cara mais engraçado do mundo. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, tá lá nisso, essa descrição. Guilherme, o cara mais engraçado do mundo. Aí você cita o cara, né? Tipo, que nem citação acadêmica, assim, sobrenome primeiro, aí o ano que ele fez um comentário, né? Exatamente. Uma coisa que eu me lembro bem dessa matéria que eu acho que ficou muito legal é aquela foto que a gente fez de você gritando Cinnamon, lembra? Que tipo, você Uma ficou no outra térreo do meu curiosidade a prédio. respeito dessa foto. Sim, sim. Outra curiosidade a respeito dessa foto. Foi a última foto feita com aquela minha camisa. Na semana seguinte, ela foi roubada do varal coletivo do condomínio que a gente morava na época. Eita. Caramba! Nossa, mas pelo menos o cara tem bom gosto, eu acho, né? Eu não sei, a minha mãe falava que a camisa parecia a bandeira gay, então, de repente, quem pegou nem foi porque gostava da banda. Mas o que era a camisa? Eu nem lembro dela. Era uma camisa do Rainbow, do Rising do Hum. Rainbow. Então, Ah, tinha aquela então mão agarrando um arco-íris. realmente parece uma bandeira gay, né? Tipo, Rainbow e... As capas do Rainbow têm a ver com as bandeiras gays, né? Pelo menos visualmente, embora eu ache que a... É porque os dois usam arco-íris, né? Sim, sim, sim. Mas, então, foi a última vez que eu vi essa camisa, naquela foto mesmo. Bom, o bom é que é uma imagem bem comum, né? Acho que você consegue substituir essa camisa por uma igual ou bem parecida, se você quiser. Ah, sim, eu nunca tentei, foi só de curiosidade que eu contei isso mesmo. Não, e era Rainbow, né? Tem a ver com o negócio. O pior seria se fosse uma do Slayer. Cannibal Corpse. É, Cannibal Corpse. Seria legal ir numa coletiva do Crepúsculo com uma camiseta do Cannibal Corpse. Que é roubada no varal no dia seguinte. Enfim, foi realmente uma ocasião legal, assim. Então, foi uma coisa tão atípica, né, que a gente, 11 anos depois, ainda se lembra com bastante detalhe, né? Especialmente a parte das meninas furando o cerco dos seguranças, né? Que começou o pessoal a se socar contra as paredes de vidro do hotel. Que realmente parecia uma cena de filme de zumbi. Mas aquilo E a deu gente... medo, né? Não, e a gente ficou preso lá dentro. Acho que até o Corrales tirou umas fotos do pessoal lacrando as entradas do hotel com aquelas fitas eu não sei o nome daquilo, tipo uma abraçadeira de E isso plástico, foi né? Que enquanto a realmente você coletiva não estava consegue. acontecendo, né? Tipo, a Sim, sim. coletiva A gente nem estava chegou a rolando ver lá os em atores, cima, nem saindo do lugar. a gente estava na parte de baixo, tipo, um andar abaixo de onde a coletiva estava acontecendo e a gente não podia ir embora, porque os zumbis barra meninas estavam tampando a entrada, e a gente também não podia trabalhar lá em cima, né? Fazendo a coletiva. Foi uma situação Naquela ocasião, absurda. eu acho que a gente ainda estava argumentando, tentando entrar, não estava? Ou a gente só estava esperando ver o que ia acontecer mesmo. Eu acho que Lembra que nessa. tinha gente que estava brava, que chutou até o cartaz do filme, derrubou o cartaz do filme? Nossa, isso eu não lembrava.
Eu não lembro da gente estar argumentando nessa hora, porque eu acho que uma vez que a coletiva começou, acho que não tem mais motivo para entrar, né? Sim, Mas sei lá, eu acho que seria bom ter pelo menos uma atitude respeitosa da Cinnamon, sei lá, se manifestando a respeito, né? Porque foi um desrespeito com os jornalistas que foram lá trabalhar. sim, claro. Aí as moças lá na porta, né? Ao invés de elas ficarem falando brains, miolos e tal, elas ficavam Jacob, né? A assessoria não se posicionou sobre as meninas zumbis? Cara, eu não me lembro disso. Você lembra, Guilherme? Não, eu só me lembro do pessoal ficar com medo lá dentro. Porque assim, vocês não Provavelmente podem a assessoria trabalhar, idem. mas pelo menos saírem com segurança, né? Tipo, A gente levou bastante tempo para conseguir sair e saiu pelos fundos do hotel. A gente saiu que nem Rockstar, né? Como se as meninas estivessem lá pra ver a gente. E foi assim mesmo. Você lembra que quando a gente saiu, veio um grupo para cima da gente para perguntar: e aí, o que vocês viram? Como é que foi? É mesmo, cara, eu não lembrava disso. e aí vocês A gente aproveitou pra tirar um sarro ou a gente falou verdade que a gente não viu nada? Não, a gente falou a verdade. Pô, era uma oportunidade pra ter inventado uma história, né? Tipo, pô, cara, o Sim. Jacob veio voando, que nem ele veio na nave da Xuxa, sabe? Alguma coisa assim. Vocês poderiam ter falado que ele Ele, tirou a camisa no meio da coletiva. ele realmente virou lobisomem e saiu correndo. Não, da camisa, cara, eu acho que ele deve ter feito a coletiva direto sem camisa, né? Acho que esse cara não usa camisetas. Aliás, é um ator tão bom que até hoje a gente vê-lo em evidência. A gente consegue vê-lo bastante aí pelos filmes e tal. Sempre sem camisa. Sempre sem camisa, sim. Eu acho que o último filme que eu me lembro dele foi alguma coisa tipo, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, talvez até mais tempo. Era um filme de ação genérico desses, de pular de janela e perseguição de carro. Foi logo depois que teve o fim da saga Crepúsculo, logo assim, sabe? E aí o cara sumiu de vez. Sim. Já o Robert Pattinson, né? Não lembro o sobrenome dele. Eu acho que ele tá bem, né? Fez bastante filme legal, com bons diretores, né? Você falou o nome do cara inteiro e daí você falou que não lembra o sobrenome. Não sei se eu falei o sobrenome dele certo. Ah, tá. Não, acho que é Mas isso mesmo. eu também acho que é isso, Pattinson, alguma coisa. É. E ela também, né? Fez até filme com Woody Allen. Sim, sim, é verdade. Não, eu acho que a Kristen Stewart foi a que mais se deu bem depois, né? Ela fez bastante coisa, né? Considerável. Foi você, Corrales, que alguma vez chamou a atenção em alguma matéria sua que ela fica mordendo o lábio o tempo todo? E que depois que a gente vê isso, a gente não consegue desver. Todo filme dela, ela fica mordendo o lábio. Nossa, cara, se fui eu não lembro. Putz, verdade, cara. Não, mas eu já li isso sim no site, eu acho. Eu lembro disso. Eu acho que ela tem ela fez um. Nossa, me perdi agora. Não, continua rolando aí, não sei mais o que eu ia falar. Ah, lembrei. Ela fez o Quarto do Pânico quando ela era criança, vocês lembram? Lembro, eu adoro esse filme, cara. Sim, O filme é legal pra caramba. Eu adoro David Fincher. sim, eu também adoro ele. Bem melhor do que o David Lynch, né? É. Ele também é legal. Você gosta do No David começo eu Lynch? confundi o nome dele, gosto sim. Pô, isso é uma coisa que vale um outro podcast. Aí a gente volta a te convidar pra falar a briga dos Davids, David Fincher contra David Lynch. Eu fui uma das poucas pessoas que conseguiu ver Dune até o final. Uau. Nossa, eu Continuo desisti. continuo não entendendo nada, mas eu vi até o final. A melhor adaptação é Eu, do ta- Iron Maiden. eu tava lendo esses dias que parece que na estreia desse filme no cinema, distribuiu-se, nos Estados Unidos, né? Distribuiu-se nas filas um panfleto com os termos do que era cada coisa. Nossa. É porque eles falam tem muito vocabulário próprio, né, do universo de Dune. Alguém fez umas resenhas desses livros pro site, não fez alguma vez? Foi o Cirino? Acho que foi o Cirino. Uhum. A única coisa que eu sei é o filme mesmo. E a música do Iron Maiden, não? Que pra mim é a É melhor verdade. adaptação. Bem lembrado. Eu lembro que a música do Iron Maiden tem uma história que o Iron Maiden foi pedir autorização pro autor, o Frank Herbert,
E ele falou alguma coisa que, tipo, não gosta de bandas satanistas como Iron Maiden, assim. E daí De ele não rock, não sei se era autorizou. satanista, o Corrales. Acho que ele falou Oi? que ele não gostava de bandas de rock, especialmente como Iron Maiden. Não sei se ele me Aí falou ele não usou. satanistas. É, eu me É, lembrava tão bem disso, de que teve alguma coisa assim relacionada ao Number of the Beast, sabe? Mas. Que ele estava. Foi no Peace of Mind, né? Foi logo depois do Number of the Beast. isso, é a música que fecha o disco. Mas então, daí Eu acho. ele não autorizou, né, que eles usassem o nome Doom, e daí eles usaram To Tame a Land, né, mas mantiveram a música e o tema. Eu acho incrível como tanta gente confunde o Iron Maiden com o Merciful Fate. Sério? Nossa, verdade. Eu entendi Não, isso. Sério? Eu nunca não ouvi falar literalmente, disso. né? De todo. Não, eu tô brincando, né? No sentido de que banda satanista, todo mundo pensa no Iron Maiden. Sim, é verdade. Ninguém sabe realmente qual é, né? É, pois é. Pô, eu sou uma Mas fã eu do acho King que Diamond, sobre a cara, história aí do. já que a gente falou disso. Nossa, também, cara. Eu acho o Sensacional. Abigail um disco sensacional. Quando ele veio aqui pro Brasil, que ele tocou o Abigail na íntegra, tipo, é o show dele que eu queria ver, porque eu gosto muito mais do Abigail do que do Ah, resto da cara, discografia dele, sabe? eu tava lá, foi especial, viu? Mas mesmo Merciful Fate, você prefere a carreira solo dele do que o Merciful Fate? Cara, eu gosto especialmente do Abigail, do disco Abigail, sabe? Agora, em relação a entre King Diamond e Merciful Fate, eu acho que eu gosto mais daquele jeito que o King Diamond, os discos são conceituais, né? São historinhas de terror. Eu acho isso mais legal do que, assim, as músicas, entre aspas, aleatórias do Merciful Fate, né? Que Uhum. abrangem vários temas, né? Então, A eu acho que pena que o a podcast não é historinha... de vídeo, senão eu mostrava meus vinis da banda. Nossa, incrível, Ah, cara. na verdade, eu tô aqui com a maquiagem do King Diamond, sabe? Eu ponho todo domingo, assim. Pra variar um pouco, que normalmente você tá pelado, né? Ah, sim, Esse, mas é que hoje é domingo, né? É o primeiro que a gente grava de domingo, daí é dia Ele tem a do King esperança de Diamond. ser chamado pro remake do Crepúsculo, ele tá com essa esperança ainda. Quer ser o lobisomem do próximo filme. Ah, ou lobisomem, ou pelo menos um vampiro fosforescente, né, cara? Crepúsculo acabou de vez, né? Eu Graças acho a que eles Deus, né? terminaram a história, né? Sim, terminaram Que a nem o história, Harry mas eu digo Potter, né? assim, não tem mais tanta relevância. Ou não, ou eu tô bem por fora. Ah, cara, eu acho que pra Acho que é mulheres outra geração jovens. hoje em dia, né? Você acha que mulheres jovens hoje em dia não gostam do Crepúsculo ainda? Hum, Bom, se bem que depois do Crepúsculo veio Jogos Vorazes, né? Que também, tipo, fez miséria com esse grupo Twins, mulheres jovens. fez mais sucesso, talvez. Até por conta. A atriz, ela é muito querida, né? Pelo pessoal, a Jennifer algo. É, a Eu ia própria. falar Jennifer Aniston, mas eu acho que essa. Não, Não, Jennifer essa é Aniston é do outra. Friends. É Pois a é. Jennifer Mística. Eu tô um pouco fora de contato desse grupo, então eu ainda acho que as meninas da cidade gostam de Fábio Júnior. Então, Não, cara, na verdade elas gostam de Roberto Carlos. Nossa! Mas assim, da coletiva, tem alguma outra memória marcante que vocês têm desse dia horrível? eu tenho, mas ele vai dizer que eu tô mentindo. Do Corrales falando que ele nunca tinha perdido pra ninguém em Street Fighter e ele perdeu pra mim. Oh, isso é mentira, cara. Eu não falei? Não, mas eu não lembro disso, na verdade. Mas, pô, eu já perdi pra Não, alguém no isso é Street memória Fighter. É que é seletiva. difícil alguém ganhar de mim no Street Fighter. Corrales, você tem muito memória seletiva, cara. Não, mas assim, é até absurdo eu falar que eu não tinha perdido pra ninguém. Acho que se eu falei isso foi de brincadeira. Mas, tipo, a verdade é que, tipo, é difícil achar alguém que, tipo, consiga ficar pau a pau no Street Fighter 2 comigo. Agora no Street Fighter mais recente, o 4, o 5, nesses eu apanho pra caramba. Agora no Esse 2 eu eu era também quase apanho pra caramba. profissional. Mas você também jogou Então a umas. gente tem que marcar um podcast sobre Street Fighter 2. É, você tem você imagina que teve um Super Nintendo, né? Então você jogou Street Fighter antes que eu, porque eu só fui jogar quando foi no Mega Drive. Sim, eu tive o Super Nintendo, mas eu só ganhei meu Super Nintendo já bem depois de ter saído Street Fighter, né? Foi em 93, já tinha saído pro Mega também.
Mas eu acho que o que faz diferença para Street Fighter é você ter um amigo que gosta de jogar bastante. Então, assim, eu tenho um amigo da época que sempre que ele vem aqui em casa ou eu vou na casa dele, a gente fica jogando isso, sei lá, horas. Então ninguém nunca enferrujou, né? Você tem o seu Street Acho que é Fighter com o comum. seu Super NES ligado na TV ainda, hoje em dia? Eu tenho uma TV de tubo com o meu Super Nintendo ligado. Olha, trueza, Legal, hein? né? É. Bom, mais alguma coisa que você queira contar da coletiva? Cara, eu não me lembro de mais nenhum detalhe, não. Eu acho que a matéria ainda tá bem... Ainda tá no ar, não tá? Tá. Eu acho que nessa época Sim. já se perderam os autores originais, né? Acho que tá tudo como se tivesse sido você, mas a matéria ainda tá lá. Na verdade, as que tá sem autores costumam aparecer Alfredo, por Alfredo. Eu acho que essa em Mas especial eu fui olhar antes de entrar no podcast tá no meu e nome? tá como você. Tá. Você ainda por Tá. cima roubou a minha matéria, cara. Bom, De eu vou, novo, eu vou arrumar o então. clássico do memória seletiva do Corrales, né? Não, mas vocês sabem porque isso acontece, né? Isso, inclusive, eu vou Sim, explicar sim. aqui para quem não sabe. Tipo, quando a gente fez a migração para o novo Eu Delphos, o sei. conteúdo, algumas coisas se perdeu o dado do autor, porque muitas coisas eram publicadas por mim, na minha conta, e eu mudava o nome do autor, tipo, eu escrevia o nome do autor, mas eram publicadas na minha conta. Então, aí, às vezes, elas mantinham o autor com uma conta que publicou a matéria, que deve ter sido esse caso, por isso que tá como se eu tivesse roubado. Mas eu vou arrumar. Sim. Terminando de gravar o Isso foi, podcast, eu vou arrumar. Ó. Isso foi 2009, né, cara? Acho que o site ainda era .jor, não era? Ah, Ou pode ponto ser. .art. Era sim, era sim. Nossa, faz muito tempo, né? Faz muito tempo. A gente se sente velho, né, de pensar que isso tem 11 anos e passou tão rápido, mas já tem bastante tempo. Bom, a minha memória seletiva dizia que isso tinha sido em 1942, né? Então teria passado aí bem mais do que 11 anos. 11 anos, para mim, até parece que foi outro dia, assim. A gente até lembra dos aviões da Segunda Guerra passando em cima, né, enquanto a gente esperava lá, né? Ah, é. Mas assim, vamos falar um pouco do show que a gente foi, que foi o. Foi só Exodus e Creator. Então, qual foi esse outro show que a gente foi que teve o Lives Eyes? Foi com você, Ah, né? sim, você lembrando de um festival de 2006, que foi a primeira matéria que eu fiz para o Delphos, que foi Lives Eyes, teve, como é que era o nome? A banda do marido Da da Live Live Christine, Christine. né? Isso. Como é que era o nome da banda? Era o Atrocity. Atrocity? Olha, lembramos juntos. E tinha mais uma banda, era o For Destruction? Acho que sim. Nossa, eu nem lembrava que eu já tinha visto um show do Destruction, cara. Isso aí, e tinha uma banda brasileira abrindo, os Scars. Eu me lembro porque eu não cobri tantos shows assim pelo Delphos, né? Então E olha consigo me lembrar só, bem você de falou um. que foi a primeira matéria que você fez pelo Delphos. Não foi, cara. Se eu não me engano, a primeira matéria que você fez pelo Delphos foi Castlevania. Não, eu digo assim, de fazer uma coisa presencial, né? De encontrar Ah, você, sim. pra gente fazer alguma coisa juntos mesmo. Uma matéria ao vivo, digamos assim. E Foi foi a primeira. né, na data desse show que a gente gravou também o podcast com a galera lá, que a gente fez a edição zero do Isso, Oráculo de Delphos. isso aí. Esse Ah, sim foi em 1942. tá. Caramba! É Então, aí aquele lá trilogia, cara. a gente gravou todo mundo no meu quarto, né, cara? Tipo, com um gravador, a gente ficou em círculo e pôs o gravador no meio e a gente saiu Sim, conversando. sim, Não sim, teve foi isso aí. edição, não teve nada. Um take só. Aí tava o Guilherme, o Bruno, o Cirino, o O Cirino, Rezek. Tinha mais alguém? esse eu não me lembro. Não, eu não me lembro nem do Rezek. Será que o Rezek não tava? Eu acho que ele tava sim. Não, Mas pode acho que ser era que isso, né? estivesse, eu não me lembro. Hum, Nossa, tem tempo isso. tem. Eu lembro da gente falando do Wii, o Wii recém-lançado nessa época. Nossa, a gente nem sabia como era chato jogar em movimentos, né? Sim, na época tudo era legal. Naquela época Nós parecia que era éramos mó jovens. inocentes, né? Mas é isso Foi então, né? isso aí. Acho que lembramos bem de tudo que rolou. Então acho que
podemos encerrar por aqui, certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, Eu só entrei chutando a reforçar. porta e agora eu vou sair pela janela, pulando por ela. É assim que eu saio dos lugares. Você vai sair de rapel, assim? Ou vai pular mesmo, tipo Homem-Aranha? A ideia é pular, não é? Beleza, Que então. andar que a gente tá mesmo? Eu nem me lembro. Ah, cara, aqui é o andar 42, né? O Delphi só pode ter no andar 42. Talvez eu me retire pela porta do jeito que eu entrei, então. Chutando. Lá no térreo a porta é de vidro, então toma cuidado na hora de chutar lá, porque pode não pegar bem. Isso, Mas aí- assim, uma última história eu falo essa coisa de chutando porta, de brincadeira, porque na época da faculdade estávamos eu e 3 amigos, e a gente estava procurando uma sala vazia para estudar para alguma prova que ia acontecer naquele dia ou para fazer algum trabalho, eu não me lembro. Aí vocês foram chutando E todas as portas da faculdade para achar uma porta vazia. não, mas não foi muito diferente disso. Imagina a gente, no situação, corredor, os eu vi caras num corredor chutando porta a porta, assim. E as Não, pessoas pior um dentro pouco tendo do que aula. isso. Não, então, é um pouco pior do que isso. A gente estava no corredor que parecia que estava realmente vazio, e chegamos numa sala que a porta não estava fechada, estava encostada e dava para ver que ela estava escura. Eu, querendo me mostrar, dei uma bicuda na porta. Só que nisso que eu dei uma bicuda na porta, ficou evidente que, na verdade, o pessoal estava apresentando alguma coisa, por isso a luz estava apagada. Putz, cara. A sorte foi que eu chutei o negócio tão forte que a porta foi e voltou. Então a gente conseguiu sair correndo antes das pessoas resolverem saber que diabo que aconteceu. Esses 4 amigos, assim, toda vez que eu encontro alguém, sei lá, encontro com alguém junto, diferente, assim, nossa, o Guilherme já te contou daquela vez que aconteceu aquele negócio na faculdade. Ninguém nunca esqueceu dessa história, porque realmente a gente não sabia se a gente corria ou se a gente parava para rir. E não quebrou a porta, não quebrou o trinco assim quando você chutou? Não, porque a porta estava encostada só, não estava fechada. Ah, tá. Entendi. Imagina se o Nossa. professor estivesse atrás dela. Graças a Deus não aconteceu. Não, mas daí você teria visto, né? Essas portas de escola, de faculdade, tem uma janelinha normalmente, né? Não era o Não caso, tinha? não. Era porta de madeira, normal. Não. Eita, nós. Cara, que azar. Tudo é história isso, para então. contar. Bom, a gente volta a te convidar para outros causos no futuro, então. Poxa, legal. Vai ser divertido. Vamos Obrigado pela encerrando sua por aqui, participação. então. Valeu, Guilherme. Imagina, pô, foi legal mesmo conversar com vocês aí. Desculpa Depois as a gente te brincadeiras. manda a conta da porta que você quebrou aqui no estúdio, Sim. mas de resto foi legal. E o FII pela participação, né? Tem um custo pela participação. Não sei se correu. Sim, claro. Né? Uhum. Ah, é? Você vai ter que assistir e resenhar todos os filmes do Crepúsculo, cara. Vocês fazem o seguinte, por favor, mandem a conta pro mesmo endereço que vocês mandem a conta da porta. Tá legal. Bom, é isso então. Valeu, Beleza, Guilherme. então, Vamos pessoal. Valeu, encerrando Guilherme, por aqui. obrigado. Como sempre, Eu vocês que agradeço aí. assinem o Padrim, mantenham-se delfonado, blá, 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 e até a próxima. Valeu. Valeu, um abraço. Um, dois, três e... Delfos!